Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Demônio de Asas Negras. Capítulo 161. Headline. Terra Santa Mary Geoise. Fogo. Todos os canhões, disparem à vontade. 2 dos Gorosei, as mais altas autoridades do governo mundial, gritaram de terror. A fortaleza defensiva capaz de arrasar ilhas inteiras, liberou todo o seu poder. Inúmeros raios de energia devastadora convergiram para Yan, que calmamente avançou em direção a Mary Geoise, tentando destruí-lo. No entanto, a barragem concentrada, poderosa o suficiente para destruir ilhas, não conseguiu sequer arranhar Yan. Os raios apenas devastaram Mary Geoise, deixando um rastro de destruição por onde passaram. Yan continuou seu avanço, com as mãos atrás das costas, imperturbável diante do ataque. Atrás dele, as explosões intermináveis e os tiros de canhão pintavam um cenário digno de um rei do mar. Bum, bum, bum. Droga, droga, droga. Morra, morra, morra. O que é esse monstro? São Topman Valkyrie e São Marcos Mars, com os rostos contorcidos de medo, gritavam incoerentemente. Eles fugiram para salvar suas vidas, tentando desesperadamente escapar do espectro da morte que os perseguia implacavelmente. Mas não importava para onde corressem, a sombra da morte os acompanhava, inescapável mesmo a grandes distâncias. Um terror sem precedentes os invadiu, consumindo todos os seus pensamentos. A figura de Yan, uma silhueta esguia contra o cenário de caos, aproximou-se, seus passos medidos ecoando em seus ouvidos como um toque de finados. Droga, ele já pegou, rugiu Santo Topman Valkyrie. Mas ele não vai escapar dessa. Aqui. São Marcos Mars começou, mas suas palavras ficaram presas na garganta. Eles não haviam escapado do campo de batalha. O relógio dourado se materializou mais uma vez. Mas quer ele se movesse para frente, para trás, acelerasse o tempo ou rebobinasse, nada funcionava. Uma rajada repentina de vento passou. Yan, que estava a dezenas de metros de distância, estava diante deles. Um baque ensurdecedor ecoou quando seu punho perfurou a cabeça de São Marcos Mars. O rosto do ancião congelou em uma expressão de total descrença. Ele não podia, não queria aceitar essa realidade. Sua cabeça explodiu como um melão maduro, sangue e massa encefálica instantaneamente vaporizados pelo calor intenso. Ele não previu que sua manipulação temporal seria neutralizada. Manipulação do tempo eu também consigo fazer isso. Acelerar, retroceder, estagnar, desacelerar. Marcos, gaguejou o Santo Topman Valkyrie, cambaleando para trás, ofegante. Seu desgraçado. O terror deu lugar à fúria. Santo Topman Valkyrie, canalizando seu medo em fúria, abriu um vórtice espacial. Ele cintilou, reaparecendo atrás de Yan, tentando um ataque furtivo. Mas desta vez, Yan apenas riu, casualmente estendendo a mão em direção ao espaço vazio. Sua mão desapareceu no vazio. Ah! Um grito rasgou o ar. Santo Topman Valkyrie reapareceu, desabando em meio aos escombros com um buraco enorme no peito. Sangue jorrou do ferimento. Seu rosto era uma máscara de choque e descrença. Impossível. Seu poder era manipulação espacial, semelhante à fruta porta a porta, mas fundamentalmente diferente. Com esse poder, apenas aqueles com aqui de observação altamente desenvolvido, capazes de previsão premonitória, poderiam evitar seus ataques. Ou alguém como Kaido que simplesmente não temia ataque surpresa. O aqui de observação de Yan era avançado, concedendo-lhe vislumbres do futuro, tornando ataques surpresa extremamente difíceis. Mas o Santo Topman Valkyrie nunca imaginou que pudesse ser atingido enquanto estivesse em um vazio dimensional. Nada é impossível, disse Yan, olhando para o ancião com fria indiferença. Você não é o único que consegue manipular o espaço. Desde que adquiriu a habilidade Hollow de criar garganta, Yan vinha explorando a manipulação espacial. Embora não pudesse replicar técnicas como cortes dimensionais ou teletransporte instantâneo, abrir pequenas fendas era brincadeira de criança. Mais importante ainda, com seu poder aumentado, sua garganta se expandiu até o tamanho de uma ilha. Talvez devido à influência das frutas do diabo que ele havia absorvido, o espaço interior não era mais um vazio árido em preto e branco. A fruta areia-areia e a fruta pedra-pedra formaram massas de terra. Ele não tinha dúvidas de que, com habilidades absorvidas suficientes, esse espaço poderia se tornar um mundo à parte. Ou talvez, quando sua pressão espiritual se tornasse suficientemente forte, ele pudesse moldar as leis da realidade dentro dela, criando um universo do zero. Ele, sem a menor vergonha, batizou esse espaço de Las Noches. Tosse. O Santo Topman Valkyrie encarou Yan, com os olhos arregalados de raiva e terror. Então sua cabeça rolou dos ombros, caindo com um baque nauseante. Estrondo, estrondo, estrondo. Trovões rugiam pelos céus. Nuvens negras de tempestade se formavam sobre Mary Geoise, uma manifestação literal de destruição iminente. O céu acima da Terra Santa crepitava com uma energia ameaçadora. Droga! O que esse monstro está planejando? Gritaram os soldados sobreviventes, assustados. Envolto em relâmpagos, Yan parecia um deus vingativo do trovão. Abriu os olhos e expirou lentamente. Uma versão em miniatura do Raigo de Enel, impulsionado pela Goro Goro no Mi, materializou-se acima de Mary Geoise, uma espada de Damocles pairando sobre a cidade. Seu potencial destrutivo era aterrorizante, capaz de arrasar a cidade inteira. Mary Geoise estava prestes a ser apagada da existência, reduzida a pó e escombros. Em 800 anos, tal evento nunca havia ocorrido. A magnífica Terra Santa havia se tornado um campo de batalha sangrento, com o ar tomado pelos gritos dos moribundos. O que está acontecendo? Mary Geoise, nossa Terra Santa, está realmente caindo? O que será de nós? Nosso solo sagrado está prestes a ser destruído? Vamos todos morrer. Deus, salve-nos.
Por toda Mary Geoise, os dragões celestiais gritavam de terror, descrença, raiva e desespero. Após 8 séculos de domínio intocável, Mary Geoise estava se desintegrando. A própria terra sob eles rachou e se partiu, formando fissuras profundas que rasgaram a cidade. As antigas muralhas do castelo de Pangeia, que permaneceram de pé por 800 anos, ruíram com um estrondo estrondoso. O coliseu de escravos, construído para a diversão dos dragões celestiais, desmoronou. Uma a uma suas luxuosas mansões se desintegraram. A magnífica metrópole de Mary Geoise desmoronava diante de seus olhos. Tudo isso, porque Yan estava caminhando. A cidade ruiu em seu rastro, junto com as vidas dos perversos dragões celestiais e seus bajuladores. Até mesmo os dragões celestiais que conseguiram escapar das imediações ficaram paralisados de terror, chocados demais para sequer gritar. Alguns caíram no chão com os corpos tremendo incontrolavelmente. Depois de 800 anos, a Terra Santa de Mary Geoise estava em ruínas, os gritos e lamentos dos dragões celestiais ecoando pelo ar. O quê? 3 almirantes do exército e 2 Gorosei foram derrotados por aquele camponês arrogante? São todos inúteis. Um dragão celestial enfaixado com o corpo coberto de feridas rugiu em fúria. Ele se mexeu ligeiramente, agravando os ferimentos, e estremeceu de dor. O que está acontecendo? O exército inteiro não consegue lidar com ele? Perguntou um dragão celestial mais velho ao lado dele, com a voz carregada de descrença. Não é de se admirar que os Gorosei tenham decidido usar isso para eliminá-lo. Um indivíduo tão perigoso que desafia nós, os nobres do mundo, nem deveria existir. Pai, do que o senhor está falando? Perguntou outro dragão celestial. O rosto do dragão celestial ancião ficou sério. Ele olhou para o céu e disse em voz baixa, uma relíquia sagrada. É o que nos permite governar este mundo, o que nos diferencia daqueles plebeus, deixados para trás pelos criadores. Mesmo que todo o exército não consiga derrotar aquele tolo insolente, camponeses serão sempre camponeses. Eles jamais poderão nos ameaçar, os descendentes dos criadores. Segundo lendas antigas transmitidas de geração em geração, nada menos que um deus poderia resistir ao poder de sua relíquia. Seria Yan, o demônio de asas negras, um deus? Tal pensamento jamais lhe passou pela cabeça. Ele já havia condenado Yan à morte. Seu filho, claramente alheio ao verdadeiro poder dos dragões celestiais, ainda assim percebeu a arrogância e a autoridade subjacentes nas palavras do pai. Então, isso significa que aquele camponês logo terá um fim horrível? Os lábios do jovem dragão celestial se curvaram em um sorriso sinistro, seus olhos brilhando com uma alegria maliciosa. Ele já conseguia imaginar Yan, o diabo de asas negras que ousou desafiá-los, sendo reduzido a cinzas. Este é o governo mundial, a Terra Santa de Mary Geoise. Não permitirei mais destruição. Uma figura musculosa e grisalha com uma semelhança impressionante com Garp entrou no salão. Era Kong, o comandante em chefe do governo mundial. Quando Kong foi promovido a comandante em chefe, Sengoku assumiu seu lugar. Tanto tempo havia se passado, mesmo antes da Grande Era Pirata, que ninguém realmente sabia a extensão do poder de Kong. Mas uma coisa era certa. Neste mundo onde a força reinava suprema, um homem que comandará Garp Sengoku não era fraco. A chegada de Kong aliviou a tensão no salão, dissipando parte do medo opressivo. Seus olhos brilhavam de determinação, seu rosto exibia uma expressão sombria. Embora estivesse indubitavelmente perturbado pela situação atual, um homem de sua estatura havia escolhido seu lado, o governo mundial, e nada abalaria sua lealdade. Para ele, mesmo que os dragões celestiais governassem com arrogância e depravação, o governo mundial era a base da paz e da estabilidade. Se o governo mundial caísse, o mundo mergulharia no caos, com a ordem e a lei se desintegrando no esquecimento. O propósito de Yan ao vir a Mary Geoise era claro. Ele estava ali para atacar o governo mundial ou os dragões celestiais, ou talvez ambos. Como comandante em chefe, Kong não podia permitir que Yan se descontrolasse. No entanto, o poder absoluto que Yan demonstrara pesava na mente de Kong. Ao deixar Mary Geoise, ele não pôde deixar de olhar para o mais alto escalão do governo mundial. Talvez eu não consiga segurá-lo por muito tempo. Espero que ele se ative logo. Respirando fundo, Kong avançou para confrontar Yan. Um poder tão aterrorizante que superava até mesmo Barba Branca em seu auge, o suficiente para desafiar todo o governo mundial. Era quase risível. Um humano poderia realmente possuir tamanho poder? Yan claramente não era um mero humano. Ele era um monstro, um demônio. Contra tal criatura, somente a arma suprema poderia ter esperança de prevalecer. E mesmo assim, aquela arma lendária era apenas isso, uma lenda. Mesmo entre os mais altos escalões de Mary Geoise, poucos o tinham visto. A maioria apenas ouvirá sussurros sobre sua existência. Onde aquele demônio de asas negras adquiriu um poder tão aterrorizante? É simplesmente insondável. Ele é um monstro, ainda mais poderoso que o Barba Branca em seu auge. Os Gorosei restantes trocaram olhares inquietos, seus rostos ainda marcados pelo medo. Mary Geoise, a Terra Santa, estava agora envolta em uma atmosfera de destruição iminente. A cidade inteira parecia tremer sob uma pressão invisível, não de Yan, mas de dentro, como se algum gigante antigo e adormecido estivesse prestes a despertar. Não apenas os oficiais comuns, mas até mesmo aqueles com poder comparável ao dos almirantes da marinha demonstravam grande preocupação. Está começando? A arma lendária. O clima em toda a Grand Line será afetado, até mesmo o cinturão da calma poderá ser afetado. Um deles falou com a voz cheia de trepidação, enquanto olhava para o coração de Mary Geoise. O governo mundial, enfrentando um único indivíduo como se fosse um exército, era algo sem precedentes. Até mesmo Monkey D. Dragon e seu exército revolucionário só ousaram se envolver em guerrilha, nunca ousando atacar diretamente o governo mundial. Afinal, Yan era o mais forte do mundo. Enquanto ele evitasse o confronto direto, o governo mundial pouco poderia fazer para impedir suas táticas de guerrilha. Mas agora, não se tratava de uma força
força mais fraca assediando uma mais forte. Era o poderoso governo mundial enfrentando um demônio ainda mais poderoso, um adversário capaz de desafiar seu reinado de 8 séculos. Será que ele realmente conseguiria reverter 800 anos de história? Talvez, mas não será fácil. Ele pagará um preço. Embora o poder de Yan fosse inegavelmente chocante, o governo mundial que governou por 8 séculos não era nada fácil. Eles tinham muitas cartas para jogar. O futuro do mundo estava em jogo incerto e imprevisível. Capítulo 162. Comandante em chefe Kong perguntou Yan com o olhar fixo na figura que se aproximava. Embora Kong tenha aparecido poucas vezes na história, Yan o reconheceu instantaneamente. Enquanto falava, o tempestuoso raigo se dissipou, e o céu voltou a uma aparência de calma. No momento em que pisou em Mary Geoise, ele sentiu várias presenças poderosas dentro do governo mundial. Uma pertencia a Kong, outra aos Gorosei e a última a alguém aparentemente ausente da história original. Como ex-almirante da frota e atual comandante-chefe, a força de Kong em seu auge era inegável. Os poderes dos Gorosei não eram significativamente mais fortes que os de Kong, nem muito mais fortes que o atual almirante ou almirantes da frota. Pareciam com barba branca em sua velhice. Mas ocupar cargos tão altos dentro do governo mundial, em um mundo governado pela força. Eu queria te conhecer, mas não esperava que fosse nessas circunstâncias. Você já foi fuzileiro naval, não é? Disse Kong, com a voz pesada, vestido com seu sobretudo de comandante em chefe. Eu estava, respondeu Yan casualmente, interrompendo seu avanço. Ele olhou para Kong com um olhar quase indiferente. Kong, confio que você não foi corrompido pelo poder. Você sabe o meu propósito aqui. Kong, porém, era o comandante em chefe. Rapidamente recuperou a compostura com um rosto sério e determinado. O governo mundial é a base da paz. Não permitirei que vocês fiquem soltos aqui. Muito bem. Enquanto Yan falava, sua aura mudou, transformando-se em uma onda arrepiante de sede de sangue, um vislumbre de uma paisagem infernal de carnificina. Uma pessoa comum teria sucumbido a alucinações assustadoras, enlouquecida pela intensidade. Até Kong sentiu a pressão, embora sua vontade fosse forte demais para ser quebrada por uma mera aura. No instante seguinte, sem hesitar, Kong atacou, desferindo um soco devastador em Yan. Mas Yan não se abalou. Kong, reagindo instantaneamente, usou Soru, e seu domínio da técnica era evidente em seu movimento quase instantâneo, aparecendo atrás de Yan. Com velocidade terrível e poder explosivo, Kong desferiu um golpe nas costas de Yan. Antes mesmo que o soco atingisse o alvo, a força do ar comprimido uivava ao redor deles. Yan girou, rebatendo o ataque de Kong de frente com um soco. Ele não temia ninguém em uma briga de socos. Sua regeneração de alta velocidade repararia instantaneamente qualquer dano. Bum! O punho de Yan colidiu com o de Kong, coberto pelo brilhante aqui do armamento. O impacto ressoou como uma bomba detonando sob uma superfície inquebrável. A onda de choque se espalhou. Yan permaneceu firme, enquanto Kong cambaleou um passo para trás. Nem mesmo Kong, o comandante em chefe, a figura lendária que outrora aterrorizara piratas do outro lado do mar, era páreo para Yan. Não havia dúvidas. Em uma luta corpo a corpo, Yan era praticamente invencível. Ao retrair o punho, Yan sentiu um leve formigamento, mas sua regeneração avançada e 85% de erro tornaram o impacto insignificante. A sensação desapareceu instantaneamente. A fruta da força? Ou tem outro nome? Perguntou Yan, olhando para Kong. O poder por trás daquele soco era sobrenatural, seu foco em força pura quase comparável a Gura Gura no Mi do Barba Branca. Até Garp provavelmente seria superado em força bruta. Um aumento tão concentrado na força era incomum. Havia Akuma no Mi que aumentavam a velocidade, e até mesmo uma que aumentava tamanho, força e velocidade simultaneamente. Tinha que haver uma Akuma no Mi que apenas aumentasse a força, levando o poder físico ao seu limite absoluto. Essa era a habilidade de Kong. Seu apelido, Ossos de Aço, provavelmente vinha da estrutura esquelética reforçada necessária para suportar tamanha força. Kong permaneceu em silêncio, interiormente surpreso com a força de Yan. Embora já tivesse passado do auge, seu físico garantia que seu poder não diminuíra significativamente. Ele nunca teve medo de Barba Branca. Fora almirante da marinha antes de Barba Branca ganhar o título de homem mais forte do mundo. Mas a realidade era dura. Nem mesmo o ataque em plena força de Kong perturbou Yan, que o repeliu sem esforço. Uma pressão estranha desceu sobre ele. Embora ainda no ar, Yan sentiu o vento morrer ao seu redor. O ar ao redor dele parecia errado, como se todo o ar tivesse sido sugado. Ele não conseguia respirar. Parecia que algo estava tentando arrancar o ar dos seus pulmões. Vácuo absoluto. Kong, com um olhar frio, olhou para Yan, aparentemente surpreso por ele não ter caído do céu. Ele ergueu o punho e deu um soco. Canhão de ar. Bum! Uma rajada de ar comprimido, uma coluna branca de pura força, irrompeu, engolfando Yan. Seu poder era avassalador. Bum! 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 Kong, sem hesitar, usou Soru para reaparecer em vários locais diferentes, lançando uma série de canhões de ar, prendendo Yan em um vórtice de ar comprimido. A força combinada ameaçava esmagá-lo. Entretanto, enquanto o ar comprimido se dissipava, Yan permaneceu flutuando no céu, completamente ileso. Yan murmurou, estreitando os olhos para Kong. A fruta do arar, um tipo paramécia, presumo? O governo mundial tem uma coleção e tanto. A fruta do arar. Inegavelmente, uma Akuma no Mi de primeira linha. O vácuo absoluto por si só era uma arma devastadora, capaz de incapacitar instantaneamente qualquer um que não tivesse resistência física suficiente.
E o canhão de ar era provavelmente ainda mais forte que o choque Ursus de Bartolomeu Kuma. Afinal, ela garantia controle absoluto sobre o ar. No entanto, Ian havia testemunhado a manipulação do vento por Dragon em Impel Down. Dragon não só conseguia controlar o ar, como também gerar lâminas de vento comparáveis aos golpes de um mestre espadachim. A fruta do ar provavelmente era uma subcategoria dentro da classe Paramecia. Kong rugiu batendo o pé. A força do impacto rachou o chão sob ele. Com poder explosivo, ele se lançou no ar, sua velocidade ultrapassando a barreira do som enquanto se aproximava de Ian, outro soco mirando sua cabeça. Ian nem se deu ao trabalho de se virar. Sabia que Kong estava usando o Aqui do armamento. Recuar diante de alguém como Kong seria inútil. Ian casualmente balançou o cotovelo para trás. Rachadura. Seu cotovelo atingiu o espaço vazio, mas o impacto ressoou como gelo quebrado. O vazio se quebrou, uma onda de força concussiva ondulando para fora. Surpreendentemente, as rachaduras no vazio não eram apenas ar, mas fissuras negras, rasgos no próprio espaço. Diante desse poder, capaz de destruir o próprio espaço, Kong, apesar de se revestir de Aqui de armamento, estava impotente. No momento em que entrou em contato com a onda de choque, não sentiu terror, mas uma profunda sensação de resignação. Esse poder horripilante. Teria o governo mundial tomado a decisão certa ao antagonizar Ian? Talvez esse gigante de 8 séculos estivesse prestes a ser derrubado. Bang! Kong foi lançado pelos ares como um meteoro, seu corpo reduzido a uma massa destroçada. Ian, demonstrando um pingo de misericórdia pelo velho guerreiro que lutara pela paz no mar, poupou sua vida. Mas ele não tinha tempo a perder. A batalha em Marineford continuava. Cada momento desperdiçado significava mais vidas perdidas, tanto de fuzileiros navais quanto de piratas. Depois de despachar Kong, Ian olhou para o céu, com um brilho de intriga nos olhos. Eu não esperava que este mundo tivesse tanto poder. Uma simples ondulação, e o próprio clima é afetado. O céu acima da Headline estava agora envolto em nuvens escuras, uma aura ameaçadora emanando do coração de Mary Geoise. Parecia que um poder terrível estava se formando, uma força capaz de destruir o mundo. Ian não estava mais no chão. Agora pairava a centenas de metros de altura, observando Mary Geoise com um olhar curioso. Esse poder, Urano? Uma das 3 armas antigas? Ou algo completamente diferente? Murmurou ele. Um toque de zombaria surgiu em seus lábios. Não importava o poder oculto que o governo mundial possuísse, era um brinquedo para ele. Mesmo agora, enquanto Mary Geoise pulsava com uma energia assustadora, ele não sentia medo nem desejo de recuar. Rugido. Um rugido ensurdecedor, repleto de intenção assassina, ecoou das nuvens de tempestade. Uma cabeça gigantesca emergiu da escuridão, e as nuvens se abriram, revelando um dragão branco colossal com marcas intrincadas e sobrenaturais. Um dragão? Os soldados sobreviventes ficaram boquiabertos, incrédulos, olhando para a enorme criatura voando pelo céu. Dragões existiam neste mundo. Até Vegapunk conseguia criar dragões artificiais. Eles apareceram diversas vezes ao longo da história. E no mundo de Fairy Tail, em uma era distante. Dragões, gigantes, demônios, tritões e serpentes monstruosas vagavam pela terra. O mundo de One Piece também tinha tritões, medusas e outras criaturas míticas. Este dragão provavelmente era um ser antigo, como o elefante gigante Zunesha, uma criatura que viveu por milênios. Talvez fosse o lendário Urano, uma das 3 armas ancestrais. Plutão, uma maravilha tecnológica da engenhosidade humana ancestral, projetado para combater as criaturas monstruosas daquela época. Poseidon, com o poder de comandar os reis dos mares. E Urano, o governante dos céus? Parecia apropriado. Rugido. O dragão branco rugiu novamente, olhando para Ian. Abriu suas enormes mandíbulas, e uma torrente de chamas poderosa o suficiente para incinerar a Headline, e rompeu em direção a Ian. Ian sorriu, e um raio negro crepitou ao redor das pontas dos seus dedos. O rugido de um dragão? A ser escuras. Um raio de energia negra foi lançado da mão de Ian, colidindo com o sopro de fogo do dragão. A explosão resultante foi ofuscante, como um sol em miniatura se acendendo no céu. A onda de choque e o calor abrasador achataram tudo num raio de 1 quilômetro, transformando a paisagem em um inferno escaldante. O sopro do dragão era muito poderoso, mas o ser oscuras de Ian o atravessou, engolfando o próprio dragão. Bum! A explosão devastadora atingiu Mary Geoise, e os prédios restantes viraram pó. As nuvens de tempestade se dispersaram, a Headline tremeu sob a força do impacto, e o mar rugiu, ondas monstruosas quebrando contra a costa. O próprio tecido do espaço pareceu se rasgar, ameaçando ruir. Ian permaneceu em meio à devastação, olhando para o dragão branco. Ele estava ileso. Onk! Ele zombou com uma arrogância fria nos olhos. Fosse Urano ou não, era uma arma do governo mundial, e precisava ser destruída. Ian desapareceu, reaparecendo acima do dragão atordoado. Ele desencadeou uma saraivada de ataques, explosões de chamas destrutivas e raios aniquiladores que choveram sobre a criatura. A força combinada de seu ataque ameaçava destruir o dragão completamente. Capítulo 163. Rugido. O colossal dragão branco, sentindo a ameaça iminente, rugiu e disparou em direção ao céu, tentando escapar do ataque de Ian. Apesar da velocidade impressionante, não conseguiu escapar completamente. Bum! Atingido pela força combinada do ataque de Ian, o dragão branco rugiu de dor ao ser repelido. Suas escamas, surpreendentemente, permaneceram intactas, mas o impacto claramente infligiu uma dor significativa, enfurecendo ainda mais a fera. Ele investiu contra Ian, suas garras enormes cortando o ar, com o objetivo de despedaçá-lo. Ian, antecipando o ataque com um lampejo de sonido, ele apareceu diante da cabeça do dragão, desferindo um golpe devastador. A enorme cabeça do dragão cedeu para dentro com a força do impacto. De repente, uma onda de energia irrompeu dos ferimentos do dragão, jogando Ian para trás. As feridas, no entanto,
corpos cicatrizaram instantaneamente, como se nunca tivessem existido. Os olhos de Ian se estreitaram, um lampejo de surpresa cruzou seu rosto. Essa incrível capacidade de defesa e regeneração era notavelmente semelhante à de Kaido. Rugido, o dragão branco rugiu novamente, liberando outra torrente de chamas, seu sopro de dragão. Ian se esquivou sem esforço, depois contra-atacou com sua própria saraivada de ataques, seus punhos colidindo com as garras do dragão em um borrão de movimento. Apesar de seu imenso tamanho, o dragão se movia com velocidade e agilidade impressionantes. Bum, bum, bum. A batalha entre o homem e o dragão se alastrou, abalando a própria estrutura do espaço. As ondas de choque percorreram a headline abaixo, rasgando a terra e deixando fissuras enormes em seu rastro. As escamas do dragão permaneceram imunes aos ataques de Ian. Os 5 anciões restantes, observando a batalha de longe, zombaram. Nenhum humano poderia derrotar aquele dragão. Eles estavam no auge do poder. Força não significa nada. Um humano não pode derrotá-la. Aos olhos deles, Ian estava travando uma batalha perdida. Mas naquele momento, em meio à discussão furiosa, Ian falou, seria uma montaria adequada. Suas palavras chocaram todos os presentes, especialmente os 5 anciões. Eles não esperavam tamanha arrogância, tamanha audácia. Ele está louco? Ele está tentando domar aquele dragão? Os 3 anciões encararam Ian, com expressões que misturavam choque e descrença. A expressão de Ian ficou séria, seu comportamento casual substituído por uma fria indiferença. Uma terrível onda de pressão espiritual irrompeu deles, sacudindo o céu. O dragão branco, sentindo a mudança na aura de Ian, rugiu desafiadoramente, liberando outra rajada de sopro do dragão. Tentou interromper Ian, mas a onda de pressão espiritual varreu as chamas, extinguindo-as instantaneamente e engolfando o dragão. Zumbir. A pressão, como um tsunami, varreu Mary Geoise, a headline e o exército do governo mundial. Os soldados congelaram no lugar e depois desabaram como peças de dominó. O vento parou. As nuvens congelaram. Até mesmo os 5 anciões, as maiores autoridades do mundo, cambalearam, com os rostos pálidos e gotas de suor escorrendo pela testa. Este era o Haki do conquistador. Não, estava muito além do Haki comum de um conquistador. Era um Haki capaz de destruir a própria realidade. A headline, sob a força da vontade de Ian, começou a ruir. O dragão branco, como se percebesse algo assustador, cessou o ataque. Pairou no ar, com a cabeça abaixada em submissão a Ian. Os dragões, independentemente de sua origem, compartilhavam uma característica comum, o respeito pelo poder superior. E em sua própria alma, o dragão sentia um medo primitivo, uma submissão instintiva ao poder que o dominava. Os 5 anciões encararam em silêncio, atordoados com os rostos incrédulos. Ian, tendo dominado o dragão, olhou para eles com fria indiferença. Assentiu levemente e o dragão, entendendo sua intenção, desceu em direção aos anciões em fuga. Correr. Os 5 anciões, os governantes do mundo, estavam agora tomados pelo puro terror. Eles se dispersaram, tentando desesperadamente escapar. Ian lançou-lhes um olhar de desdém. Para sua surpresa, 2 deles se transformaram. Santo Etambaron V. Nos juro, claramente o mestre espadachim, desferiu um golpe que rivalizava em poder com o de Mihawk. O outro, Santo Pastor Júpiter, com seu corpo irradiando uma luz dourada, fez surgir 2 enormes asas brancas. Ele canalizou o poder do sol, liberando raios de luz semelhantes aos de Kizaru, tentando conter o dragão. Um terceiro ancião criou asas de morcego, manipulando o sangue derramado pelos soldados caídos, enquanto o espadachim careca continuava seu ataque implacável. Mas seus ataques foram inúteis contra o dragão para a diversão de Ian. Então foi você. Ian falou com a voz fria e sem emoção. Ele havia sentido a aura poderosa que emanava do Santo Pastor Júpiter durante a batalha em Scipieia. Era a fruta do anjo-anjo. E a outra, a fruta do vampiro-vampiro, o poder que deveria pertencer a Patrick Redfield. O campo de batalha ficou em silêncio. Todos os olhos estavam voltados para Ian. Não esperavam que ele derrotasse as forças do governo mundial com tanta facilidade, com tanto poder avassalador. Não era nenhuma competição. A força de Ian ultrapassava em muito a imaginação deles. Estava além da compreensão deles. Deus, alguém sussurrou com a voz repleta de admiração e medo. Os dragões celestiais alegavam ser deuses, mas eram mortais apegados ao poder. Ian, no entanto, possuía o poder de obliterar sem esforço qualquer um que se interpusesse em seu caminho. Esse poder era irreal. Ian voltou seu olhar para o castelo de Pangeia, para a presença tênue mas inconfundível que havia lá dentro. Sua vez. Sua voz calma e indiferente ecoou pelo campo de batalha. Os sobreviventes, numa mistura de choque, entorpecimento e desespero, viraram-se para olhar o castelo. Para o mundo, os 5 anciões eram a autoridade suprema do governo mundial. 5 indivíduos, atuando como um conselho, cada um detendo uma parcela de poder. Mas a maioria desconhecia que acima dos 5 anciões, havia um rei. Insama. O governo mundial é tão frágil diante dele. Em outro lugar, Dragon observava os eventos se desenrolando em Mary Geoise, com o rosto sombrio. O céu acima da Terra Santa estava envolto em nuvens escuras, irradiando uma aura opressiva. Ao lado dele estavam os comandantes do exército revolucionário. Que nível de poder é esse? Murmurou um deles com a voz trêmula. Sentia a própria alma tremer a cada embate entre Ian e o dragão branco. Inacreditável. De fato, esse não era o poder de um humano.
Ian era um monstro. Os eventos em Mary Geoise eram incontáveis. As notícias já haviam se espalhado pelo mundo, com todas as facções cambaleando diante da escala do conflito. A Guerra das Cúpulas encerrou o reinado de 22 anos da Grande Era Pirata. Esta guerra, no entanto, poderia pôr fim a algo muito maior. O governo de 8 séculos do governo mundial. Esta seria uma batalha que decidiria o destino do mundo. Será que o governo mundial, os governantes do mundo por 800 anos, manteria seu poder? Ou será que este homem, que havia trilhado um caminho de destruição pelo globo, ascenderia para se tornar um deus governando sobre todos? O que realmente aconteceu durante o século vazio? Por que o governo mundial governa o mundo? Como as armas ancestrais foram criadas? Poucos podem responder a essas perguntas, mas um dia, a verdade será revelada. Goldie Roger sabia as respostas, mas optara por permanecer em silêncio, talvez esperando o momento certo. Os olhos de Dragon brilharam com uma mistura de excitação e indignação. Respirando fundo, ele balançou a cabeça. Vamos. Pensei que seríamos nós, o exército revolucionário, junto com Barba Branca, Shanks e até mesmo os fuzileiros navais, unindo as forças do mar para derrubar o governo mundial. Mas ele praticamente destruiu toda a Headline, junto com 1 milhão de soldados, sozinho. Até a arma antiga, os 5 anciões, os almirantes do exército e o guardião de Impel Down foram derrotados. O momento é propício. Toda a história, incluindo este céu, será destruída. Fora de Mary Geoise, nuvens escuras pesadas como montanhas cobriam a Headline. Mesmo do arquipélago de Sabaldi e de Marineford, a aura opressiva era palpável. Era como se o mundo inteiro prendesse a respiração, uma sensação de mau agouro se apoderando de inúmeros corações. No quartel-general da Marinha, Sengoku, Garp e Barba Branca permaneceram em silêncio. De repente, Sengoku se levantou, com o rosto pálido e os olhos fixos no céu, em Mary Geoise. Esse sentimento poderia ser. Todos compartilhavam o mesmo pensamento. O governo mundial estava agindo. Mesmo que quisessem libertar Barba Branca, já era tarde demais. Barba Branca também entendia isso. Enquanto Sengoku, Garp e os outros assistiam em silêncio e atordoamento, ele se levantou lentamente. Preparem-se para o impacto. Barba Branca está prestes a liberar sua fúria. Mary Geoise, Castelo de Pangeia. Com um estrondo, seu trono virou pó. Ian chegou ao interior, um paraíso vibrante e verdejante, diferente de tudo que ele já vira. O ar estava impregnado da doce fragrância de flores exóticas, e pássaros estranhos e coloridos esvoaçavam entre as árvores. Mas o som de seus passos assustou as criaturas, fazendo-as se dispersarem de medo. Então este é o coração do mundo. Um mundo dentro de um mundo. Ian assentiu caminhando casualmente por aquele paraíso escondido, com um comportamento calmo e sem pressa, mesmo dentro da fortaleza inimiga. Ele exalava um ar de absoluta confiança, como se fosse um turista explorando os segredos daquele mundo oculto. Ele parou diante de uma porta de pedra, quebrando-a com um soco casual. Dentro da câmara mal iluminada jazia um chapéu de palha gigante, idêntico ao de Luffy, mas 5 vezes maior, com a superfície coberta pela poeira de 8 séculos. Ian riu baixinho, depois se virou e saiu, com a curiosidade saciada. Continuou sua exploração e finalmente chegou ao fim do caminho. Um feixe de luz brilhante brilhou do alto. No topo da escada, erguia-se uma figura vestida com uma armadura dourada reluzente, irradiando uma aura de poder e autoridade. No entanto, Ian sentiu o poder de uma Akuma no Mi emanando dele. Não uma Zoan, nem uma Logia, nem mesmo uma paramecia com habilidades espaciais. Era o poder do tempo, uma força que transcendia todas as outras. Era a Akuma no Mi definitiva, superior até mesmo à fruta do lento e à fruta do tempo. Não era apenas um poder sobre o tempo, mas a própria fonte do tempo, a origem de todos os poderes e das leis da realidade. A fruta do tempo. Tempo é? Ian sentiu o fluxo do tempo ao seu redor acelerar. A vida humana normal era apenas um século fugaz. Se esse século fosse comprimido em um único minuto. Entendo. Agora entendo. Assim como a fruta do tempo de Toki, que lhe permitia avançar no tempo, Imagem podia acelerar o fluxo do tempo ao seu redor. Ele podia até desacelerar, pausar ou voltar no tempo por alguns segundos, alcançando uma espécie de imortalidade. Mas mesmo que desacelerasse seu próprio envelhecimento, ainda teria que viver por aqueles 8 séculos. Assim como Toki, sua idade não mudaria. Havia limites para seu poder. Ele podia manipular o fluxo do tempo para os outros, mas não sua própria expectativa de vida. Ian olhou para a imagem e balançou a cabeça levemente. Se ele não tivesse adquirido a fruta lenta, esse poder poderia ter representado uma ameaça significativa. Mas agora, embora ele ainda precisasse usar o Aki do armamento para se defender da manipulação temporal, o esforço em seu corpo seria mínimo. Com a fruta lenta, ele poderia anular os efeitos da fruta tempo quase completamente. Afinal, Olols e Shinigami tinham vidas úteis medidas em milênios. Mesmo que Imagem acelerasse o tempo ao seu limite, não seria o suficiente para impactar Ian significativamente. Mas o olhar de Ian passou de Imagem em direção ao centro da câmara, onde havia uma árvore murcha, com seus galhos nus, exceto por uma única fruta no topo. A árvore da fruta do diabo? A árvore era idêntica à que havia dentro de seu próprio corpo. Ele a imaginou outrora carregada de frutos, um símbolo vibrante de vida e poder. Mas um dia, ela foi devastada, e seus frutos se espalharam pelo mundo. E o responsável? Joy Boy? Capítulo 164. Quartel-General da Marinha. Barba Branca entrou na briga ele mesmo. Os fuzileiros superiores em número e em ímpeto aproveitaram a vantagem. A atividade inquietante de Mary Geoise adicionou uma camada de inquietação ao coração já pesado de Barba Branca. Não havia outra escolha. Ele precisava agir. Somente sua intervenção direta oferecia alguma esperança de resgatar Ace. Mais atrasos só levariam à derrota certa. Todos os tripulantes, aos seus postos.
Sengoku gritou da plataforma de execução, com o rosto sério enquanto observava Barba Branca descer do Mob Dick e se juntar à batalha. Preparem-se. Sengoku conhecia muito bem o poder devastador que Barba Branca possuía. Meros espectadores teriam a sorte de permanecer de pé diante de seu poder. Barba Branca, com Naginata na mão, aterrissou no campo de batalha com um rugido que abalou os alicerces de Marineford. O mundo pareceu prender a respiração. Aqueles que temem a morte fiquem para trás. Sua voz estrondosa inflamou os ânimos dos piratas do Barba Branca. Do outro lado do campo de batalha, sua tripulação respondeu com um rugido feroz. Eles ergueram as armas, os rostos contorcidos em sorrisos selvagens. Sigam o Pops. Esmaguem os fuzileiros navais. Ankh, um capitão gigante da marinha avançou, com sua lâmina enorme apontada para Barba Branca tentando deter seu avanço. Mas Barba Branca, Naginata, o segurou firmemente. Rachadura. O próprio ar se estilhaçou. A lâmina do capitão gigante se partiu em duas, e a força do impacto reverberou pelo campo de batalha. Barba Branca bateu sua Naginata no chão e estendeu as mãos, agarrando o próprio ar, como se puxasse o próprio tecido do espaço. Com um poderoso movimento ele rasgou a terra. Todo o complexo do quartel-general da marinha se inclinou precariamente, com o chão abaixo deles rachando e se partindo. Barba Branca, murmurou Sengoku com os punhos cerrados observando a cena se desenrolar da plataforma de execução. Respirou fundo, fortalecendo sua determinação. O que você está tramando, Sengoku? Barba Branca, tendo despachado o capitão gigante, voltou seu olhar para Sengoku, seus olhos brilhando intensamente. Barba Branca, segurando Naginata com ambas as mãos, avançou em direção à plataforma de execução, sua idade desmentindo o poder bruto e o porte majestoso que ele exalava. Saiam da minha frente, rugiu Akainu, seu corpo irradiando calor intenso. Ele tentará enfrentar Barba Branca, mas Daimon Josu, o escudo inquebrável dos piratas do Barba Branca, o interceptara. Akainu, enfurecido, atacou Josu com um punho imerso em magma e então voltou sua atenção para os piratas do Barba Branca que avançavam, decidido a liberar sua fúria. Mas além de Josu, havia outro oponente formidável à espreita nas águas da baía. Jinbe, Karatê Homem-Peixe, tiro na correnteza. Uma torrente de água irrompeu da baía, atingindo Akainu com uma força tremenda, interrompendo momentaneamente seu avanço. Josu, aproveitando a oportunidade, renovou seu ataque. Maldito seja Jinbe! Akainu rugiu, seu rosto contorcido de raiva enquanto se via preso entre Josu e Jinbe. Ankh, Barba Branca cerrou o punho. Uma onda de força concussiva se espalhou, estilhaçando o ar como vidro. Sengoku de frente para ele rugiu em desafio. Bum! Sengoku, você envelheceu. É tudo que lhe resta, provocou Barba Branca, sua voz ecoando pelo campo de batalha. Sengoku, imperturbável, olhou de volta para Barba Branca, sua forma dourada de Buda irradiando uma aura de poder e autoridade. É mesmo Barba Branca? Mas sua força também diminuiu. Gurararara, riu Barba Branca com a voz cheia de confiança. É mais do que suficiente para derrotar você. Você realmente acredita que pode me deter? Ele ergueu sua Naginata, lançando-a sobre Sengoku com uma força devastadora. Sengoku enfrentou o ataque de frente, fechando as palmas das mãos douradas, tentando bloquear o golpe. Bum! O choque de seus poderes abalou Marineford. Os pés de Sengoku afundaram na terra, e rachaduras como teias de aranha se formaram no chão sob ele. Barba Branca, largando sua Naginata, desferiu um soco devastador. Sengoku bloqueando com a palma da mão. Almirante da frota Sengoku. Os fuzileiros navais observavam em silêncio, atordoados com os corações palpitando de medo, enquanto testemunhavam o poder avassalador de Barba Branca. Sua presença era aterrorizante. Este é Edward Nelgat Barba Branca, o homem que detinha o título de mais forte do mundo antes da ascensão do demônio de asas negras. Sengoku, lutando para se defender do ataque implacável de Barba Branca, suspirou interiormente. Décadas atrás, Garp lutara ao seu lado. Mas hoje, ele estava sozinho. Garp, você ainda se deixa levar pelo sentimentalismo, pensou Sengoku, preocupado com o velho amigo. Ele temia que Garp pudesse tomar uma decisão precipitada, movido pelo amor ao neto, assim como fizera antes. Mas os fuzileiros navais tinham que vencer esta guerra. Eles tinham que provar ao mundo que a justiça prevalecia, que até os piratas mais fortes seriam subjugados. Vamos! Sengoku rugiu com o rosto sério, atacando Barba Branca. A execução é em meia hora. Suas esperanças de resgatar Ace Punhos de Fogo não passam de um sonho. Nada bom. Marco e os outros comandantes perceberam a tática de Sengoku. Apesar de ser superado em poder bruto, Sengoku era um mestre estrategista, capaz de mudar o rumo da batalha com suas palavras. O coração de Barba Branca afundou quando ele viu sua tripulação vacilar, seu moral vacilando sob a guerra psicológica de Sengoku. Sua mente ainda está afiada, Sengoku. Sengoku encarou Barba Branca, que respirou fundo, seu olhar percorrendo o campo de batalha e então se fixando em Ace, preso à plataforma de execução. Diante daquela situação desesperadora, ele subitamente parou de atacar Sengoku. E então, sorriu. Desde o momento em que decidirá atacar Marineford, aceitar a possibilidade da morte. Tinha 74 anos. A próxima era não lhe pertencia. Em vez de desaparecer, ele morreria lutando, uma morte gloriosa em batalha. Que importância tinha a morte? Rachadura. Droga. Sengoku, sentindo algo ameaçador na mudança repentina de comportamento de Barba Branca, estreitou os olhos. Barba Branca fechou os olhos. Quando ele os abriu novamente, uma aura de poder avassalador irrompeu dele, sacudindo o céu. Zumbir. Com um rosto sério, os anos pareciam se dissipar, substituídos pela determinação feroz do seu auge.
Com um rugido, ele desferiu um soco devastador. Bum! A força do golpe eclipsou o magma de Akainu e os raios de luz de Kizaru. Foi o ataque mais poderoso testemunhado desde o início da Guerra das Cúpulas. A fruta Tremor surgiu em seu corpo. Sengoku, sentindo o poder destrutivo do ataque, empalideceu. Mas com os fuzileiros navais atrás dele, recuar não era uma opção. Ele cerrou os dentes, levando seu próprio poder ao limite. Bum! O impacto devastador abalou Marineford profundamente. O mundo pareceu ficar em silêncio, o som da explosão ensurdecedor. O céu, a terra, o mar, tudo tremeu. Até Aokiji, Akainu e os outros almirantes ficaram em choque. O chão diante de Barba Branca se desfez em pó. Seu soco terremoto destruiu as defesas de Sengoku, fazendo-o voar. Aokiji, Akainu, Fujitora e os outros, percebendo o perigo, desencadearam seus próprios ataques, tentando conter o golpe devastador de Barba Branca. Mas seus ataques lançados às pressas, enfraquecidos pela distância, não foram páreo para o poder de Barba Branca. Eles se desfizeram como papel diante da força imparável de seu soco. Imparável. Inigualável. A poeira baixou. O chão diante de Barba Branca era uma cratera de terra pulverizada. Sengoku, com sua forma búdica dissipada, jazia esparramado no chão, com sangue escorrendo de seus lábios. Se estivesse no auge, poderia ter resistido ao ataque de Barba Branca. Mas Barba Branca, consumindo toda a sua força vital para atingir esse estado máximo, era simplesmente poderoso demais para o envelhecido Sengoku igualar. A diferença entre um almirante e um Yonko não era intransponível, mas isso não se aplicava a Barba Branca em seu auge. Como? Seus ferimentos estão curados. Sengoku, esforçando-se para se levantar, encarou Barba Branca, incrédulo. Barba Branca olhou para Sengoku, então ergueu sua naginata, sua voz ecoando pelo campo de batalha. Esmaguem os fuzileiros navais. Resgatem o Ace. Oh! O poder absoluto de seu ataque, somado ao seu grito de guerra, revigorou os piratas do Barba Branca. Seu moral elevou-se, seu espírito de luta renovou-se. Marco, Josu e os outros avançaram, com os olhos ardendo de determinação. Barba Branca liderava o ataque, Naginata segurava firme com as duas mãos. Para trás. Sua tripulação se separou diante dele. Ele desceu sua naginata, e a força do golpe rachou a terra, enviando ondas de choque por todo o campo de batalha. Os fuzileiros foram arremessados ao ar, seus gritos ecoando pelo caos. Sengoku, transformando-se novamente em sua forma de Buda, tentou interceptar Barba Branca. Mas Barba Branca, movido por uma fúria desesperada, era imparável. Ele desferiu uma saraivada de socos terremotos, forçando até Sengoku a recuar. Sengoku sabia que Barba Branca não conseguiria manter esse nível de poder por muito tempo. Se pudesse, o teria usado desde o início. Tudo o que precisava fazer era resistir. Mas Barba Branca havia abandonado toda a cautela, toda a preocupação com a própria vida. Ele era uma força da natureza, movido por um propósito único e inabalável. Aokiji tentou intervir, mas Daimon Josu bloqueou seu caminho. Kizaru, observando de longe, lançou alguns feixes de luz preguiçosos, que foram facilmente desviados pelas ondas de choque de Barba Branca. Ele deu de ombros. Ele enlouqueceu? Que assustador! Kizaru, com o rosto contorcido em uma máscara de medo exagerado, não estava disposto a arriscar a vida contra um Barba Branca furioso. Ele não esperava tanto poder do velho pirata. Bum, bum, bum. Barba Branca e sua tripulação continuaram o ataque, enquanto os fuzileiros navais cambaleavam diante do ataque. Finalmente, Barba Branca chegou à plataforma de execução. Diante dele estava uma única figura, a última linha de defesa, o herói dos fuzileiros navais, Garp. Agora tudo se resume a Garp. Sengoku, percebendo a gravidade da situação, abandonou suas tentativas de parar Barba Branca diretamente e voltou sua atenção para Marco, Josu e os outros comandantes. O estado atual de Barba Branca era claramente insustentável. Ele estava consumindo toda a sua força vital, levando seu poder além dos limites normais. Eles simplesmente não conseguiam se igualar a ele naquele estado. Agora, as batalhas entre os almirantes e os comandantes do Barba Branca não eram mais o foco. Todos os olhares, tanto no campo de batalha quanto em todo o mundo, observando através de caracóis transponder, estavam fixos no confronto diante da plataforma de execução. Você chegou até aqui. Garp, olhando para Barba Branca, falou com a voz calma e firme. Os olhos de Barba Branca ardiam intensamente sua naginata em Rishi. Eu não te disse? Se você quer proteger aquela plataforma, tente me impedir. Então, eu vou. A voz de Garp era baixa, sua expressão indecifrável. Ele se levantou, seu casaco de fuzileiro naval esvoaçando ao redor dele. Capítulo 165. Grand Line, Quartel-General da Marinha. Vice-Almirante Garp. Garp, vovô. Os fuzileiros navais, os piratas do Barba Branca e até mesmo Luffy ficaram chocados. Você não vai passar por mim, Barba Branca. Garp, com os punhos cerrados, permaneceu no ar diante de Barba Branca, impulsionado por Gepo. Seus nós dos dedos estavam envoltos em uma aura visível do poderoso aqui do armamento. Barba Branca compreendeu a força de Garp, mas não recuou. Com um rugido feroz, desferiu um soco devastador, iniciando uma troca furiosa. As ondas de choque do breve confronto se espalharam pela ilha, ameaçando destruir Marineford. Bum! Em batalhas entre titãs, não havia espaço para erros. Barba Branca, momentaneamente exposto, foi atingido diretamente por Garp. Ele tossiu sangue, e o som de costelas quebrando ecoou no ar. Uma marca profunda do punho de Garp marcou seu peito. Ele foi arremessado para trás, caindo no chão e derrapando até parar. Pum! Marco e os outros comandantes gritaram, com os rostos contorcidos de choque e preocupação.
Barba Branca, jogado para trás várias dezenas de metros, levantou-se com dificuldade, tossindo mais sangue. Ele se ajoelhou, usando sua naginata como apoio. De repente, Aokiji aproveitou a oportunidade e lançou uma rajada de gelo em direção ao ferido Barba Branca. Não vou deixar você continuar destruindo tudo, Aokiji disse friamente, mas antes que ele pudesse terminar, outra voz interveio. Não ouse interferir na vida de um homem que está tentando salvar seu filho. Estalo, estalo. Uma forte ventania varreu o campo de batalha, destruindo o ataque de gelo de Aokiji em inúmeros fragmentos. Um canhão de ar semelhante ao de Kong lançou Aokiji pelos ares. Alguns dos piratas, testemunhando isso, ficaram confusos. Aquele é Dragon, o líder dos revolucionários? Fazia sentido. Os revolucionários eram inimigos do governo mundial. E com a recente revelação de que Luffy era filho de Dragon e Sabo, o segundo em comando do exército revolucionário, era irmão juramentado de Luffy. Era lógico que eles aproveitariam a oportunidade para desferir um golpe contra seu inimigo. A situação estava virando a favor deles. Com os comandantes do exército revolucionário enfrentando os vice-almirantes da marinha e os pacifistas. E com o usuário de hormônio elevando o moral dos piratas e revolucionários, o rumo da batalha havia mudado. Rachadura. Aokiji foi lançado em uma chuva de cacos de gelo. Ele se recompôs, um fio de sangue escapando de seus lábios, sua expressão sombria. Parecia que ele não era páreo para o poder de Dragon. Ora, Dragon. Já faz décadas. Disse Aokiji, seu gelo colidindo com os ventos de Dragon. Lembro-me de quando éramos bons amigos. Agora entendo seus ideais um pouco melhor. Sinto-me honrado, respondeu Dragon secamente. Garp. É a sua família de novo. Rugiu Sengoku aproveitando a distração momentânea de Garp. No entanto, mesmo com a ajuda de Dragon, o tempo estava se esgotando. A execução de Ace era iminente. Talvez Dragon também tenha entendido isso. Salvar Ace poderia ser um objetivo secundário. Seu verdadeiro objetivo era provavelmente a queda do governo mundial. Enquanto ele permanecesse, inúmeros indivíduos sofreriam o mesmo destino de Ace e Luffy. Seu objetivo era minimizar as baixas de ambos os lados. Seu corpo está falhando, velho. Mesmo curado, você ainda é muito frágil. O rosto de Garp permaneceu impassível enquanto encarava Barba Branca. Ele não conseguia se forçar a atacar Ace ou Luffy com decisão, mas não tinha tais reservas em relação a Barba Branca. Cerrou os punhos e avançou. Você diz que meu corpo está falhando. Você está redondamente enganado. Barba Branca rugiu, sua voz ecoando por Marineford. Ele liberou todo o poder do fruto Tremor, uma onda visível de força destrutiva irrompendo de seu punho. A expressão de Garp mudou. Ele parou, cruzando os braços à frente, apoiando-se no aqui do armamento para resistir ao soco terremoto do Barba Branca. Craque! O ar se estilhaçou, rachadura se espalhando como uma teia de aranha. Marineford fraturou. Sob a força do ataque total de Barba Branca, Marineford se dividiu em dois, um abismo enorme se abrindo na terra. Pops! Marco e os outros assistiram em choque, sentindo que havia algo diferente no ataque de Barba Branca. Barba Branca não se virou. Manteve-se ereto, com sua naginata firmemente plantada no chão. Eu sou um remanescente da velha era. Não há navio na nova era que possa me transportar. As cenas da batalha, projetadas em telas gigantes no arquipélago de Sabaldi, foram assistidas por inúmeros cidadãos. Hyleg, ao lado de Mihawk, fez uma pausa com um brilho de emoção nos olhos. Barba Branca, está prestes a virar história. Bum, bum, bum. Os sons estrondosos da batalha continuaram. Os ferimentos de Barba Branca pioravam a cada momento. Seu corpo ficava mais pesado, sua força minguava. Em uma breve troca de farpas com Garp e Sengoku, ele sofreu inúmeros ferimentos com o peito manchado de sangue. Mesmo assim, ele se manteve firme bloqueando o avanço deles. Pai, Ace na plataforma de execução, observava em desespero enquanto Barba Branca tentava passar, apenas para ser repelido por Garp e Sengoku. Seu coração doía. Garp, eu não esperava que você fosse tão resoluto. Seu dever é mais importante que a família? Não, Ace é meu filho. Barba Branca murmurou, olhando para Ace. Aquele homem, será que ele pode realmente sacrificar sua família em nome da justiça? Akainu, também desconfiado da determinação de Garp, observava atentamente a plataforma de execução. Ninguém poderia prever o que aconteceria até o último momento. 3 minutos, 2 minutos, finalmente restava apenas 1 minuto até a execução. Os 2 carrascos estavam prontos, um de cada lado de Ace. Garp cerrou os dentes, forçando-se a continuar a batalha com Barba Branca. Não adianta. Uma execução. Acha que eu não consigo impedir? Barba Branca rugiu, olhando para além de Garp, em direção à plataforma. Respirou fundo e bateu o pé no chão. Ele liberou todo o poder irrestrito da fruta Tremor, não mirando em Garp, mas em toda a área tentando atrapalhar a execução. Mas naquele instante Garp e Sengoku também bateram os pés. Uma onda de choque irradiou da plataforma de execução, estabilizando-a contra os tremores. O punho de fogo vai morrer? Fuzileiros navais, piratas e cidadãos assistindo ao redor do mundo prenderam a respiração, com os olhos grudados na plataforma de execução. Barba Branca rugiu de frustração, tentando passar. Josu e os outros, despreocupados com a própria segurança, avançaram em direção à plataforma, colidindo com Aokiji e Akainu. Inúmeros olhares estavam fixos na plataforma. Os 2 carrascos com gotas de suor escorrendo da testa erguiam suas lanças. Ace fechou os olhos. Pensar que alguém como eu poderia ter uma família assim. Garp também fechou os olhos. Ace, pelo menos você não vai mais precisar se preocupar com sua herança. Diante dos olhos do mundo, as 2 lanças cravaram-se em Ace, perfurando seu corpo. O Ace Punhos de Fogo está morto? O Barba Branca não conseguiu salvá-lo. Os piratas malignos serão erradicados. Os fuzileiros navais venceram. A justiça prevalece.
Civis que sofreram sob a opressão dos piratas comemoraram, com vozes repletas de alívio e esperança. Eles vislumbraram um futuro em que os fuzileiros navais levariam luz a todos os cantos do mundo, dissipando a escuridão. Mas este não foi o fim, foi apenas o começo. Ace! Um grito de cortar o coração ecoou pelo campo de batalha. Os piratas do Barba Branca encaravam a plataforma de execução, com os olhos arregalados de descrença e horror. Seus fuzileiros malditos! Vou matar todos vocês! Vinguem-se, Ace! A raiva os consumiu. Marco, Josu, War Jr., Yamato e os outros liberaram todo o seu poder, sem se importar com as consequências. O Akido Conquistador de Barba Branca irrompeu, uma manifestação física de sua fúria. Mesmo não sendo o rei dos piratas naquele momento, ele era o governante indiscutível dos mares. Sua raiva era palpável, sua vontade de lutar inabalável. Ele não conseguirá usar toda a sua força antes, contido pela necessidade de proteger Ace e a plataforma de execução. Mas agora, não tinha mais nada a perder. Fuzileiros navais, vocês vão pagar pela morte do meu filho. Ele liberou todo o poder da fruta Tremor Tremor, mirando em Garp Sengoku. A força do ataque, se acertasse, poderia destruir Marineford. Barba Branca agarrou sua naginata, preparando-se para desferir o golpe final de sua vida. Mas então ele parou, seus olhos se voltando para a retaguarda de Marineford. Marco e os outros, sentindo algo, também se viraram, com os rostos contorcidos de raiva e descrença. Ensinar. Os piratas do Barba Branca rugiram em uníssono. Garp e Sengoku cessaram seus ataques, virando-se para ver Barba Negra e sua tripulação se aproximando. Zerhaha, está quase acabando, não é, Oyagi? Barba Negra sorriu com os braços estendidos. Barba Branca o encarou com os olhos ardendo de fúria. Seu corpo ferido, alimentado pela raiva, pareceu recuperar um pouco da vitalidade perdida. Ele passou por Garp e Sengoku, indo direto para Barba Negra. Garp e Sengoku não o impediram. Barba Negra agora também era inimigo deles. Eles não interfeririam na luta, mas também não iriam embora. Observavam atentamente. Ensine, gritou Barba Branca. Zerhaha, que guerra divertida. Acho que vou participar. Barba Negra riu, com sua tripulação se espalhando atrás dele. Ele finalmente havia chegado, pronto para colher os frutos do caos. Barba Branca rugiu novamente, virando-se para encarar Barba Negra. Sua raiva por Tea superava em muito sua raiva por Garp, Sengoku ou qualquer um dos marinheiros. Para Barba Negra, os olhos de Barba Branca estavam repletos de pura e inabalável intenção assassina. Foi por causa desse homem que os piratas do Barba Branca e os fuzileiros navais chegaram a esse ponto. Sua intenção de matar aumentou. Serhaha. Oyagi, quanto tempo mais você consegue aguentar nesse estado? De repente você ficou muito mais forte, mas isso tem um preço. Eu já te respeitei e admirei de verdade. Mas agora você está velho e hoje vai morrer aqui. Nesse caso, eu posso muito bem ser o único a te mandar embora. Barba Negra parou, sorrindo para Barba Branca. Seu desgraçado. Barba Branca lançou um olhar furioso para Barba Negra, que avançava em sua direção. Mas seu ataque foi em vão. Se ele estivesse no auge, ele poderia ter derrotado Barba Negra antes que ele adquirisse a fruta escura, junto com o resto de sua tripulação. Mas agora, seu corpo devastado não era páreo para os piratas do Barba Negra. A tripulação de Barba Negra, revitalizada e pronta para a batalha, lançou um ataque coordenado. O corpo de Barba Branca, levado ao limite, finalmente cedeu. Seus movimentos ficaram mais lentos, sua força se esvaiu. Sua respiração parou. Os sons dos gritos angustiados de Marco, o rugido do campo de batalha, a risada zombeteira de Barba Negra. Tudo se transformou em um murmúrio abafado, depois em silêncio. Sua visão ficou turva. O mundo ao seu redor se dissolveu em um vazio branco e sem forma. Este é o mundo após a morte? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 166. Quartel-General da Marinha. Sob uma mortalha negra puxada para trás, Barba Negra finalmente completou seu objetivo. Ele havia tomado o poder do lendário pirata Barba Branca. Ele havia obtido o poder da fruta Tremor Tremor. Sob o olhar tenso de inúmeros fuzileiros navais, Barba Negra emergiu de debaixo do sudário. Lafitte e os outros rindo puxaram a tela, revelando o cadáver de Barba Branca mais uma vez. Zerhaha. Barba Negra abriu os braços, o rosto uma máscara de arrogância e exultação. Os fuzileiros o encaravam com cautela, os olhos escrutinando cada movimento seu. Ele não parece diferente. O que Barba Negra fez com Barba Branca? Os oficiais da marinha estavam perdidos em pensamentos. Então Garp, com a expressão endurecida, cerrou o punho, coberto por uma espessa camada de aqui de armamento negro. Ele avançou, desferindo um soco devastador em Barba Negra. Que impressionante! Sorriu Barba Negra com os olhos brilhando. Ele cerrou o punho, imitando a postura de Barba Branca, e desferiu um contra-ataque enfrentando o ataque de Garp de frente. Rachadura! O ar se estilhaçou com um som ensurdecedor. Diante de seus olhos horrorizados, Barba Negra quebrou o próprio ar, liberando o poder da fruta Tremor Tremor, repelindo o ataque de Garp. A onda de choque atingiu Marineford, desequilibrando os fuzileiros navais. Você está brincando comigo? O poder do Barba Branca? Os fuzileiros navais olharam para Barba Negra incrédulos, com rostos que expressavam uma mistura de choque e raiva. Aquele desgraçado do Barba Negra. Ele não pode ter dois poderes de Akuma no Mi. Gritou um deles com a voz trêmula. Marco, com os dentes cerrados, murmurou. Pessoas normais não podem. Mas o corpo do Barba Negra é diferente. Ele é uma anomalia.
É por isso? Barba Negra levantou ambas as mãos, a mão esquerda envolta em uma energia escura e flamejante, e a direita brilhando com uma luz branca, o poder da fruta tremor, a gravidade sombria que devora tudo e o poder de destruir tudo. Com esses dois poderes, sou invencível. De agora em diante, eu sou o mais forte. A voz de Barba Negra ecoou por Marineford, e sua declaração alcançou não apenas os fuzileiros navais, mas também aqueles que assistiam à transmissão em outras ilhas, causando arrepios em suas espinhas. Com a fruta da escuridão e a Gura no Mi, Barba Negra havia alcançado o nível de poder que se pensava impossível. Quem poderia detê-lo agora? Assim que o campo de batalha pareceu congelar, um rugido ensurdecedor ecoou pelo céu. Por algum motivo, naquela batalha caótica, ele foi transmitido com incrível clareza a todos os presentes. Todos congelaram com a atenção voltada para o céu. Barba Negra estreitou os olhos, olhando na direção da fonte do rugido. Garp, Sengoku, Marco, Josuo, os piratas, os revolucionários e até mesmo os fuzileiros navais viraram a cabeça. Um colossal dragão branco ocidental desceu do céu, batendo suas enormes asas no ar. O poder bruto de sua presença varreu o campo de batalha. Aqueles que sentiram o poder do Aki do Conquistador de Shanks sabiam que isso era algo muito maior, e no topo do dragão estava uma figura. Um homem de calça preta, camiseta e tênis brancos com cabelos negros esvoaçantes e pele pálida, e marcas de lágrimas distintas sob os olhos verdes. Permanecia calmo. Sua expressão era serena. Quando ele se tornou visível, toda a atmosfera de Marineford pareceu congelar, como se o próprio tempo tivesse parado. Quando ele apareceu diante deles, todos sabiam quem ele era. Até mesmo aqueles que assistiam à transmissão em outras ilhas congelaram, seus rostos empalidecendo. É o demônio de asas negras. Scratchman Apple, com suor escorrendo pela testa, olhava fixamente para a tela. De jeito nenhum. Aquele cara está aqui agora? O homem mais próximo de um deus. Eustace Kid murmurou com o rosto sombrio. O homem mais intimidador. Urouge sussurrou com o rosto pálido. Não apenas os supernovas, mas também os fuzileiros navais, incluindo Aokiji e Momozagi, estavam tomados pelo medo. O que ele estava fazendo ali? O demônio de asas negras. Até o dragão sagrado de Mary Geoise se submeteu a ele, disse o almirante da frota Sengoku, com o punho cerrado e o rosto revelando um nível de medo que ele raramente demonstrava. Ele conhecia melhor do que ninguém a verdadeira extensão dos poderes de Yan. Aquele dragão era uma arma antiga, possuindo um poder que superava até mesmo dos Yonkou. Barba Negra, que se acreditava invencível após adquirir 2 poderes de Akuma no Mi, não era nada comparado ao demônio de asas negras. Se todos os seus poderes fossem atribuídos a Akuma no Mi, ele teria possuído pelo menos 5. O corpo de Barba Negra pode ter sido uma anomalia, mas esse homem era algo completamente diferente. Mas Ace e Barba Branca estavam mortos. Qual era o sentido de sua chegada agora? Os piratas do Barba Branca, incluindo Garp, não reagiram com alegria. Se você ainda se considera um vice-almirante da marinha, ou mesmo um Shichibukai, então não interfira nessa batalha. Akainu rugiu, com o rosto contorcido de fúria. Ian olhou ao redor do campo de batalha, para os incontáveis cadáveres e para o corpo imóvel de Barba Branca. Ignorou Akainu com a voz calma e sem emoção, enquanto dizia, estou aqui, para acabar com esta guerra. Suas palavras, embora ditas suavemente, carregavam um peso que silenciava o campo de batalha. Ele parecia possuir um poder estranho que diminuía a vontade de lutar. Sengoku, com os punhos cerrados, olhou para ele. Acabar com a guerra? Ian passou o olhar pelo campo de batalha, observando um Luffy quase inconsciente, um Sabó perturbado, Marco, Josu, Aokiji, Momozagi e outros. Ele falou, vocês todos sabem que Barba Branca era um bom homem, não um pirata de verdade. Ele fez mais pelo mundo do que vocês, fuzileiros navais. E Kaido e Big Mom já se foram. Vocês não precisam continuar atacando-os. Para ser sincero, estou decepcionado. Mas isso é passado. O governo mundial se foi. Vocês, fuzileiros navais, estão livres das ordens deles. O silêncio tomou conta do campo de batalha. O governo mundial havia desaparecido? Aquela entidade poderosa que governara o mundo por 8 séculos havia desaparecido. Os fuzileiros navais estavam cientes de seu poder temível. O governo mundial controlava os mares com um exército de dezenas de milhares de soldados de elite da marinha e 1 milhão de soldados em terra. Eles tinham suas próprias forças de CP e inúmeras armas biológicas. E agora eles se foram. Teria ele destruído o governo mundial enquanto lutavam contra a Barba Branca? Seria esse o motivo de sua chegada tardia? Os fuzileiros arregalaram os olhos, incrédulos. Uma tempestade de choque e descrença tomou conta de Marineford. Os dragões celestiais, os descendentes dos 20 reis que fundaram o governo mundial há 8 séculos. Eles se autodenominavam descendentes dos criadores e desprezavam o resto da humanidade, considerando os escravos, detentores de poder absoluto. Eles eram mais desprezíveis que qualquer pirata e ainda assim, durante 8 séculos, ninguém ousou desafiá-los. Tocar em um dragão celestial significava enfrentar todo o poder dos fuzileiros navais e das forças do PC. Ao longo da história, alguns dragões celestiais desapareceram misteriosamente. Esses casos permaneceram sem solução e os perpetradores escondidos. Ninguém jamais admitiu abertamente ter atacado um dragão celestial. No entanto, agora, diante do almirante da frota, de 3 almirantes e de dezenas de milhares de fuzileiros navais, este homem alegava tê-los destruído. Foi um ato de desafio inimaginável. Um demônio. Ele é um demônio. Aqueles eram os nobres do mundo. Seus fuzileiros navais desgraçados, do que vocês estão falando? Seus idiotas. Vocês ao menos sabem o que são os dragões celestiais? Eles não passam de escória, parasitas neste mundo. Comparados às atrocidades deles, nós, piratas, somos santos.
O demônio de asas negras fez o que era certo. Os dragões celestiais merecem ser apagados deste mundo, gritaram os piratas do Barba Branca e os revolucionários em defesa. Os fuzileiros coraram de raiva. Queriam retrucar, mas também lutavam para negar a verdade em suas palavras. Mesmo entre os fuzileiros, muitos secretamente abominavam a crueldade dos dragões celestiais, com suas opiniões escondidas atrás de uma fachada de dever. E agora, eles se foram. Imperatriz Pirata, o que houve? Drácula Mihawk, observando a batalha de lado, notou que Boa Hancock parecia diferente. A distante e serena imperatriz de Amazulili, uma figura que assistira à batalha com indiferença, estava agora visivelmente emocionada. E por um bom motivo. Por trás de sua aparência calma escondia-se um segredo obscuro, um passado que ela jamais poderia revelar. 16 anos atrás, aos 12 anos de idade, ela e suas duas irmãs foram sequestradas e escravizadas pelos dragões celestiais em Mary Geoise, suportando 5 longos anos de tormento inimaginável. Esse era o seu maior segredo. Mary Geoise e os dragões celestiais foram seu trauma mais profundo e terrível. Mesmo com sua força de Shichibukai, ela não conseguia olhar para trás sem sentir dor. Mas agora, aquela sombra finalmente estava se dissipando. Era como se um raio de luz tivesse atravessado sua escuridão, iluminando seu coração, oferecendo um vislumbre de algo novo. Ela olhou para Yan, que havia desafiado os dragões celestiais com seus longos olhos arregalados, demonstrando algo semelhante à esperança. Mas então sua expressão vacilou. Mesmo sendo a mulher mais bonita do mundo, ela seria digna de um homem que parecia um deus? E além disso, parecia que ele tinha alguém ao seu lado. No entanto, deixei alguns dos dragões celestiais e das forças do PC vivos. Tenho certeza de que alguns de vocês gostariam de acertar algumas contas. Se você não consegue nem lidar com as sobras, então talvez você não devesse estar no comando. Chega! Sengoku interrompeu Onigumo, olhando para Yan. Ele também olhou para a Barba Negra. Embora, mesmo que concordemos com o cessar-fogo, alguns podem não concordar, disse Sengoku. Yan riu baixinho, olhando para a Barba Negra que o encarava de volta. Barba Negra estremeceu, sentindo uma sensação de desconforto, mas então sentiu o poder da fruta escuridão e da fruta tremor e endireitou a postura. Eu poderia ter ficado apavorado antes, mas com esse poder, não tenho mais medo de você. Sou mais forte agora. A voz de Barba Negra foi interrompida. O campo de batalha ficou em silêncio. Todos arregalaram os olhos, encarando o homem incrédulos. Suas mentes estavam em branco. Viram-no erguendo a mão esquerda. Uma luz branca pulsou em sua palma. Um enorme relógio dourado desceu do céu. Sengoku e Garp arregalaram os olhos. Esse é o poder dele, mas ainda é inútil. Você não pode trazer os mortos de volta. Sengoku disse. Nem o usuário da fruta do tempo em Mary Geoise nem Image possuíam o poder de trazer os mortos de volta. E os relógios deles eram todos ilusões. Este relógio era real e enorme. Enquanto observavam, os ponteiros do relógio começaram a girar para trás. Os 5 anciãos só conseguiam voltar alguns segundos. Eu conseguia voltar alguns minutos no máximo, mas o relógio diante deles agora estava se movendo ao contrário. Já tinha saltado 4 horas no passado. Capítulo 167. E assim, que esta guerra acabe. Yan retraiu a mão esquerda, e o relógio dourado desapareceu lentamente. Ele olhou para os fuzileiros navais e revolucionários atordoados, como se tivesse feito algo completamente insignificante. Então, diante de seus olhares perplexos, uma fenda se abriu no ar diante dele. Ele a atravessou e desapareceu. Um silêncio pesado caiu sobre Marineford. Todos estavam em estado de choque, com a mente empolvorosa. Só conseguiam pensar em uma coisa. Que tipo de poder era esse? Eles olharam para cima. A praça destruída de Marineford estava inteira novamente. Os fuzileiros navais e os piratas do Barba Branca caídos se levantaram lentamente. Até suas roupas estavam impecáveis, sua resistência restaurada. Se suas fileiras não estivessem em completa desordem, eles pensariam que a batalha nunca havia começado. Pai, você está realmente vivo. Graças a Deus, Pops. Ao ver a figura imponente de Barba Branca, Marco e os outros foram tomados pela emoção, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto corriam em sua direção. Era verdade. Entre os reanimados estavam Barba Branca e Ace. Se fossem os 5 anciões ou eu usando a manipulação do tempo deles, eles não teriam conseguido reviver os mortos. Mas Yan era diferente. Ele era um Hollow que devorava almas. Ele conseguia impedir que suas almas se dissipassem completamente. Marco. Josu, por que você está aqui? Isso é o paraíso? Eu falei como pai. Não consegui te proteger. Espera, eu estou vivo? Barba Branca ainda estava desorientado, lutando para entender a situação. Ele ouvirá os gritos de Marco, o estrondo da batalha e a risada de Barba Negra, tudo desaparecendo enquanto sua visão se turvava, o mundo se dissolvendo em um vazio branco sem limites. Então, ele foi puxado para trás. Ele é um deus? Para até mesmo ressuscitar os mortos. Depois que seus filhos explicaram a intervenção de Yan, ele percebeu que esse poder transcendia a vida e a morte. Não era algo que os humanos pudessem alcançar. Era o poder de um deus. Ele suspeitava há muito tempo que o poder de Yan ultrapassava em muito seu, que sua verdadeira extensão estava além de sua compreensão. Ele queria saber o quão forte Yan era, mas não receberá resposta. Agora ele sabia. O poder de Yan estava além da vida e da morte. Ele sentiu uma pontada de arrependimento. Antes que Yan se tornasse forte demais, eles deveriam ter lutado. Agora era tarde demais. Serrahara. Barba Branca, quantas vezes preciso te dizer? Minha escuridão absorve e anula todos os poderes. Barba Negra riu, perdido em sua própria arrogância. Ele ainda se recuperava do choque.
Não esperava que o demônio de asas negras revertesse o tempo, não apenas revivendo os mortos, mas também devolvendo a Gura Gura no Mi para a Barba Branca. Mas enquanto estivesse vivo sempre poderia encontrar uma Akuma no Mi mais forte, ou até mesmo uma maneira de combater aquele demônio. Ele casualmente levantou a mão para bloquear o ataque de Barba Branca, mas desta vez as coisas não saíram como planejado. Barba Branca, sem usar a fruta Tremor Tremor, avançou, agarrando a espada de grau supremo, Murakumojiri, que havia sido derrubada antes. Ele a desferiu contra a Barba Negra em um golpe relâmpago. Espirro. O sangue jorrou a 1 metro de altura. Ah, dói. Dói muito. Barba Negra gritou como um porco ferido. Momentos antes, ele estava comemorando sua vitória. Agora, ele estava atordoado pelo contra-ataque de Barba Branca. A lâmina afiada de Murakumojiri cortou seu ombro, descendo pelo peito e abdômen em um arco diagonal, um espetáculo horrível e sangrento. Barba Negra, uivando de dor, rolou no chão, sem arrogância. Professora, você sempre foi assim, arrogante e descuidada. Essa é a sua fraqueza. Não importa o fruto poderoso que você obtenha, você nunca será o mais forte. Barba Branca colocou o pé na mão de Barba Negra, prendendo-o no chão. Sua mão esquerda agarrou a garganta de Barba Negra. Uma aura branca, o poder da fruta Tremor Tremor, envolveu Barba Negra. Não, não. Barba Negra implorou, com o rosto contorcido de terror. Você é uma vergonha, professor, disse Marco friamente. Os fuzileiros navais e os revolucionários observavam em silêncio. Ninguém interviria. Traidores mereciam a morte. Pai, eu sou seu filho. Você vai mesmo me matar? Barba Negra, ignorando as palavras de Marco, implorou por sua vida. Teash, você é a única pessoa que não tem o direito de se chamar de meu filho. Você quebrou a única regra inquebrável do meu navio. Você matou seu companheiro de tripulação. Vá se desculpar com Tati no inferno. A voz de Barba Branca era baixa e pesada. Ele liberou todo o poder da fruta Tremor Tremor, fazendo o chão rachar e ceder. O Marineford restaurado começou a ruir mais uma vez. Um zumbido baixo preencheu o ar. Então, silêncio. Uma cratera enorme, com centenas de metros de diâmetro, marcava o local onde Barba Negra estivera. Seu corpo estava mutilado, seu crânio afundado, sangue e massa encefálica espalhados pelo chão. Mas ele ainda estava vivo. Droga, que teimoso. Ele levou um golpe certeiro do Pops com toda a força, e a cabeça dele nem explodiu. Nós realmente o subestimamos. Os piratas do Barba Branca ficaram chocados e assustados. Zezerralhalharra. Barba Negra se levantou com dificuldade, o rosto coberto de sangue. Ele riu loucamente, provocando Barba Branca. O que foi, pai? É só isso que você tem? Não é nem o suficiente para me dar coceira. Essa era a extensão da monstruosa vitalidade de Barba Negra, a razão pela qual ele conseguia empunhar 2 Akuma no Mi. Somado à absorção de dano da Akuma no Mi, ele era quase imortal. Você acha que eu acabei? Eu sou o Barba Branca, rugiu Barba Branca, sua voz repleta da autoridade de um rei. Este era Barba Branca, o homem mais forte do mundo antes da ascensão de Yan. Os poderes da Akuma no Mi determinavam o limite inferior de uma pessoa. A verdadeira força vinha de dentro. Barba Branca, você não passa de um perdedor de uma era passada. Você não pode me assustar, gritou Barba Negra. Ha 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 ha. Barba Branca avançou. Ensine. Eu vingarei meu filho, Tat, o capitão da 4ª divisão. Usarei seu sangue e sua vida como sacrifício. Ele balançou Murakumojiri, mirando na cabeça de Barba Negra. Não havia escapatória. Barba Negra só podia enfrentar o ataque de frente. Bang, bang, bang. Seus punhos se chocaram, um turbilhão de golpes que lançou ondas de choque pelo ar. Após dezenas de trocas, o espírito de luta de Barba Branca se elevou. Barba Negra, por outro lado, apesar de sua juventude e vigor, estava perdendo terreno. Mesmo com seus melhores esforços para anular os tremores de Barba Branca, seu fruto escuro foi inútil contra o Haki avassalador e a destreza física de Barba Branca. Seu físico poderoso e sua rápida recuperação não foram páreo para o ataque implacável de Barba Branca. Ei, pai, vamos parar com isso. Isso não é bom para nenhum de nós. Vamos, encerrar o jogo? Barba Negra, perdendo a coragem, implorou por uma trégua. Seu medo era palpável. Essa hesitação momentânea, esse lapso de determinação, selou seu destino. Se tivesse demonstrado um pingo de coragem, poderia ter durado um pouco mais. Mas agora era tarde demais. Murakumojiri caiu com a força de um deslizamento de terra, quase partindo Barba Negra em 2. O ferimento horrível, que se estendia do ombro ao abdômen, expôs seus órgãos internos. Dói. Estou morrendo. Vou mesmo morrer. Barba Negra uivou em agonia. Acabou, professor. Vá se desculpar com Tat, disse Barba Branca friamente. Ele cravou a ponta da Murakumojiri no coração de Barba Negra, torcendo-o violentamente. Sangue espirrou no chão. O coração de Barba Negra foi destruído. Sua monstruosa vitalidade extinta. Os membros dos piratas do Barba Negra que tentaram intervir foram rapidamente derrotados por Marco e os outros comandantes. Os piratas do Barba Negra desapareceram. Barba Branca caiu no chão, com os olhos dourados fixos no céu. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Eu sou tão velho. Uma brisa suave soprava. Os cabelos negros do jovem dançavam ao vento. O tempo e o espaço pareciam congelados. O rapaz do chapéu de palha olhava fixamente para o jovem loiro à sua frente, que havia tirado a cartola. A energia brincalhona de sempre se foi. Depois de um momento, Luffy cambaleou para frente, estendendo os braços para agarrar os ombros do jovem loiro. Então, com uma explosão de velocidade, ele se lançou nos braços do jovem. Você é mesmo Sabó? Luffy. A voz de Sabó era gentil enquanto ele acariciava a cabeça de Luffy. Voltei.
Ua! Luffy começou a chorar, e seus gritos ecoaram pelo campo de batalha. Seu olhar estava fixo na figura familiar à sua frente, o jovem de cabelos loiros e narguilé. E ao ver aquele rosto familiar, aquela roupa familiar, Ace também ficou atordoado. Seus olhos se arregalaram, sua boca se abriu, como se estivesse testemunhando algo impossível. Ele tremeu, tomado por uma mistura de choque, excitação e descrença. Lágrimas brotaram em seus olhos. Ele cambaleou para frente. Sabó, você está vivo. Você está mesmo vivo? A voz de Ace falhou, suas emoções o dominando. O campo de batalha se encheu de gritos de espanto. Aquele revolucionário. Ele é irmão do Ace? Marco e os outros ficaram chocados. Nós nunca soubemos. O Luffy não é o único irmão do Ace? O que é isso? Sabó, Ace dos Punhos de Fogo e Luffy do Chapéu de Palha, são irmãos? O que está acontecendo com essa família? Revolucionários, fuzileiros navais, piratas. Sabó, seu idiota. Por que você não voltou antes? Sabe o quanto estávamos preocupados? Luffy, Dadan, todos nós. Ace, soluçando incontrolavelmente, abraçou Sabó com todas as suas forças. Tudo bem, Luffy, Ace. É ótimo estarmos todos juntos novamente. Sabó afagou suas cabeças. Seu idiota, Sabó. Dar tapinhas na cabeça é trabalho do irmão mais velho. Eu sou o mais velho. Ace protestou, dando um tapa na mão de Sabó. Hahaha, é mesmo. Pensei que eu fosse o mais velho, disse Sabó com um sorriso. Argentina. Ace rosnou. De repente, Luffy esticou os braços, envolvendo Ace e Sabó. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. É ótimo. Ace também está vivo. O demônio de asas negras o ressuscitou. E Sabó está de volta. Luffy soluçou. Luffy, você também foi salvo por ele? Ele restaurou minhas memórias. Quantas vezes ele me salvou? E mesmo assim fui capturado. Os três irmãos trocaram um olhar. Parecia um pouco intencional. Está tudo bem. É tudo passado. Luffy, você continua um chorão, mesmo depois de todos esses anos. Sabó riu baixinho. Luffy sempre foi um chorão. Ei, eu não sou chorão, protestou Luffy ainda agarrado aos irmãos com lágrimas escorrendo pelo rosto. Hahaha. Tem certeza disso, Luffy? Ace e Sabó provocaram. Eu não me importo. Ua! Luffy lamentou, derrubando seus irmãos no chão. Luffy, o que você está fazendo? Sai de cima de mim. Seu ranho, está todo na minha roupa. Sabó protestou. Não empurre isso na minha direção. Eu não estou de camisa. Ace acrescentou. O ranho do Luffy agora estava todo espalhado pelo peito de Ace. Capítulo 168. Sengoku, os Gorosei estão mortos. Em um canto da praça em ruínas do quartel-general da Marinha, Garp estava sentado no chão, falando com Sengoku que estava sentado ao seu lado. E daí? Não é mais problema meu. Sengoku, o antigo almirante da frota, respondeu com um sorriso aliviado no rosto cansado. Decidi renunciar ao cargo de almirante da frota. Além disso, sou apenas uma força esgotada agora. De qualquer forma, não teria durado muito mais tempo naquela posição. Sengoku falou com uma calma que contrastava com a turbulência das últimas horas. E que coincidência! Este velhote também vai se aposentar. Quando isso acontecer, você pode vir comigo para o Mar do Leste para aproveitar a nossa aposentadoria. O governo mundial se foi. Não precisamos mais carregar essa justiça tola e absurda nos ombros. Talvez possamos convencer Zephyr e Tsuru a se juntarem a nós, disse Garp com uma risada. Pai, já faz um tempo. Naquele momento, Dragon, o líder do exército revolucionário, aproximou-se do pai, com seu manto verde escuro esvoaçando ao vento. Pai e filho ficaram frente a frente. Dragon, quantos anos se passaram? 17. Dragon respondeu com um rosto impassível, a própria imagem de um líder revolucionário. Certo. Faz 17 anos desde a última vez que nos vimos. O olhar de Garp era profundo e inquisitivo. 17 anos atrás, Dragon, que desertou da marinha e desapareceu por anos, apareceu de repente na Vila Foosha, carregando um Luffy recém-nascido. Depois de confiar Luffy a Garp, que estava de férias na época, Dragon foi embora sem dizer uma palavra, voltando a se dedicar à causa revolucionária. 17 anos. Você sabe o que eu passei nesses últimos 17 anos? Garp franziu a testa, e Dragon de repente sentiu uma onda de ansiedade. Nos últimos 17 anos, fui atormentado pelo Luffy na Vila Foosha, e por sua causa, fui constantemente assediado pelo Sengoku no quartel-general da Marinha. Tem sido insuportável. Quanto mais Garp pensava em seus problemas, mais seu olhar para o filho se obscurecia. Mas sua raiva logo desapareceu, substituída por uma resignação cansada. Esquece, nada disso importa agora. Você estava certo, no fim das contas. Felizmente, todos estão seguros agora. Ace e Luffy provavelmente me odeiam, não é? Eu não tentei salvá-los. As crianças vão entender, disse Dragon, sentindo a agitação interior do pai. Vou deixar vocês dois sozinhos por enquanto, disse Garp, encerrando a conversa. O olhar de Dragon se voltou para Luffy, que rolava no chão ali perto. Até mesmo o estoico líder do exército revolucionário não conseguiu evitar sentir uma sensação de perplexidade diante da cena. Que bom que o Sabó voltou e o Ace está vivo, gritou Luffy, alheio aos olhares estranhos que recebia. Ei, Ace e Sabó, vocês querem se juntar à minha equipe? Assim, podemos nos ver todos os dias. Ignorando os olhares perplexos dos que o cercavam, Luffy, em sua maneira habitual e despreocupada, estendeu o convite. Idiota, Luffy. Já te disse muitas vezes, você está 200 anos adiantado para ser meu capitão, disse Ace, lançando um olhar de soslaio para Luffy. Hahaha. Quanto a se juntar ao bando do Luffy, veremos. Mas tem uma pessoa importante que você precisa conhecer. Sabó interrompeu, sentindo a atmosfera estranha. Alguém importante? Quem? Luffy inclinou a cabeça, confuso. Após o choque de ver Sabó vivo e Ace revivido, sua mente estava ocupada demais para pensar em qualquer outra pessoa. Os soldados revolucionários nas docas ficaram sem palavras.
Será que aquele garoto pateta era mesmo filho de seu brilhante e poderoso líder, Dragon? Até o próprio Dragon ficou surpreso com as palhaçadas do filho, sua fachada estoica cedendo um pouco. Percebendo o constrangimento, ele deu um passo à frente. Durante anos, o passado de Dragon foi um mistério. Ninguém, nem mesmo seus camaradas mais próximos, Ivankov e Bartolomeu Kuma, conhecia sua história completa. Com o tempo, os membros do exército revolucionário começaram a ver seu líder meticuloso, ponderado e idealista como uma figura mítica. Ele era um homem de carne e osso, conectado ao mundo como todos os outros. Era filho do lendário herói da marinha, Monk de Garp, e pai do pirata, o Chapéu de Palha Luffy. Agora, 3 gerações desta família extraordinária, avô, pai e filho, se uniram, representando os fuzileiros navais, os revolucionários e os piratas. Luffy, acho que esse é nosso primeiro encontro oficial, disse Dragon, com um sorriso raro nos lábios. Luffy inclinou a cabeça, olhando para a figura imponente à sua frente. Então ele se deu conta. Ah, é mesmo. Você é meu pai. Foi o que o diabo me disse. Qual é o nome dele? Obrigada por salvar meu irmão, Sabó. Uhul. Dragon assentiu. Ah, Luffy assentiu de volta. Tanto para um reencontro emocionante. Por que você não? Sabó por trás cutucou Luffy esperando um abraço sincero entre pai e filho. Mas tanto Dragon quanto Luffy pareciam satisfeitos com um simples reconhecimento. Dragon, após anos liderando os revolucionários, havia se acostumado a manter uma postura estoica e serena. Luffy, por outro lado, era simplesmente desconhecido demais do pai para sentir qualquer emoção forte. Ele não tinha lembranças de Dragon. Esperar um reencontro sincero com o Luffy simples era simplesmente irreal. Luffy, você cresceu. Dragon colocou a mão grande na cabeça de Luffy, bagunçando seus cabelos. Foi um gesto simples, mas foi a demonstração de afeto mais íntima que ele conseguiu reunir. Uhul. Luffy assentiu novamente. A atmosfera ficou estranha. Dragon, um estrategista mestre na revolução, estava claramente perdido como pai. Ele estava sem palavras. Felizmente, Sabó interveio, virando-se para Garp, que estava sentado no chão ali perto. Vovô, quanto tempo? Sabó sorriu, estendendo a mão em cumprimento. Garp, um homem que esteve no auge da força, cujo coração permaneceu inabalável mesmo durante batalhas ferozes contra os piratas mais fortes, incluindo Barba Branca, agora se sentia profundamente comovido. Vovô, você já esqueceu meu nome? Isso é um pouco doloroso, disse Sabó com uma risada. Finalmente Garp falou com a voz carregada de emoção. Sabó, é mesmo você? Você está vivo. Os olhos de Garp se arregalaram e ele instintivamente agarrou os ombros de Sabó com força. Vovô, não precisa me bater até a morte quando nos conhecermos, né? Brincou Sabó. Após um momento de silêncio atordoado, Garp caiu na gargalhada, sua voz estrondosa ecoando pelo céu. Ha 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 ha. Que bom que você está vivo, exclamou Garp com a voz cheia de alegria. Ele deu um tapinha no ombro de Sabó com tanta força que ele fez um baque. Lágrimas brotaram em seus olhos. Vovô, você pode relaxar um pouco? Está começando a doer. Sabó estremeceu, sorrindo ironicamente. Garp, assustado, finalmente caiu em si. Ha 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 ha. Desculpe, desculpe. O vovô se empolgou um pouco. Garp riu baixinho, coçando a nuca timidamente. Mas sua risada, ecoando pelo ar, era uma prova de sua genuína felicidade. Muitas pessoas ficaram felizes em ver Garp feliz. Sabó, seu pirralho, você é um revolucionário agora? E ainda por cima chefe do Estado-Maior? A expressão de Garp ficou séria enquanto ele questionava Sabó. E aí, vovô? O rosto de Garp se contorceu, quase como se estivesse constipado. Seu filho era um revolucionário. Seus 2 netos, Ace e Luffy, eram piratas notórios. E agora, seu neto bem comportado e sensato, Sabó, não estava apenas vivo, mas também era o chefe do Estado-Maior do Exército Revolucionário, servindo sob o comando de seu próprio filho. Garp apertou o peito, sentindo uma dor aguda no coração. Sabó rapidamente deu um tapinha em suas costas. Haha, vovô, cuide-se. Sabó, você vai provar do meu punho do amor também. Não me importa se você é um revolucionário agora. Podemos até nos tornar aliados. Mas por que você não voltou todos esses anos, nem que fosse só para mandar recado? Ou foi por causa daquele desgraçado Dragon? O olhar de Garp tornou-se ameaçador enquanto encarava o filho. Ele presumiu que Dragon havia proibido Sabó de contatá-los. Estava prestes a tirar a sandália e disciplinar o filho quando Sabó interveio. Não tem nada a ver com o Sr. Dragon. Quando ele me resgatou, perdi a memória. Só a recuperei recentemente, explicou Sabó, enxugando o suor da testa. Caso contrário, temia que Garp atacasse Dragon. Ele notou que a marca no rosto de Dragon parecia suspeitamente com uma marca de sandália. Kuma já faz um tempo. Naquele momento, Koala, Ivankov e os outros comandantes revolucionários se aproximaram de Bartolomeu Kuma, que permaneceu em silêncio, ainda processando sua própria situação. Graças à reversão temporal de Yan, o corpo de Kuma havia sido restaurado à sua forma humana original. Embora as modificações ciborgues lhe tivessem concedido poderes, também o haviam roubado das simples alegrias de ser humano. Ele não conseguia mais sentir dor nem temperatura. Aquele homem era um deus? Shucks! De repente, um rugido furioso ecoou de cima. Uma figura com o nariz vermelho característico desceu, agarrando Shanks pelo colarinho, com o rosto contorcido de raiva. Era Bug. Olha ali. Esse é o Yonko, o Shanks ruivo, sendo agarrado pelo Capitão Bug. Incrível! Como esperado do nosso Capitão Bug. Uma verdadeira lenda, sem medo de desafiar até mesmo um Yonko. O Capitão Bug só anda meio discreto. Senão, ele com certeza seria um dos Yonkou. Estou ainda mais determinada a seguir o Capitão Bug pelo resto da minha vida. Os seguidores idiotas de Bug explodiram em aplausos, e sua admiração pelo capitão atingiu novos patamares. Ah, se não é o Bug. Que bom ver que você está bem, disse Shanks com um sorriso. Como assim indo bem?
Temos contas a acertar. Bug exclamou com os olhos arregalados de raiva. Shanks, pessoal. Uma voz alegre chamou. Luffy, finalmente notando Shanks, correu em sua direção, abraçando-o com força. Luffy, já faz 12 anos. Você se tornou um ótimo pirata. Sua tripulação também é impressionante. Já vi de tudo nos jornais, disse Shanks rindo. Não, ainda temos um longo caminho a percorrer. Então ainda não posso devolver este chapéu de palha para você, disse Luffy com firmeza. Shanks riu sem se importar nem um pouco. Luffy, já faz um tempo. Luffy, quer um pouco de carne? Lucky Rose, Yasop e os outros membros dos Piratas do Ruivo cumprimentaram Luffy calorosamente. Ei, não é o Mihawk? Não vá. Já faz um tempo. Vamos tomar uma bebida antes de você ir embora. Shanks, percebendo que Mihawk se preparava para partir, chamou. Mas Mihawk apenas fingiu não ouvir, agindo como se não conhecesse aquele idiota. Conhecer Shanks era muito constrangedor. Pai, viemos ajudar. Mas parece que chegamos tarde demais, disseram Kinemon e Kanjuro, desculpando-se. Kinemon, Kanjuro. Já chega de vocês terem vindo, disse Barba Branca, feliz em vê-los. Finalmente, após muita comoção, e com a intervenção de Tsuru, o vice-almirante e chefe do Estado-Maior, a caótica reunião familiar chegou a um fim temporário. Agora era a hora das negociações. Se a maré dos tempos não pudesse ser detida, eles estavam preparados para surfá-la. A questão era, quem controlaria a nova era? O governo mundial ou o imperador do mar? Os fuzileiros navais de alta patente, liderados por Sengoku, preocupavam-se apenas com o futuro do mundo. Eles queriam garantir que a nova era fosse de paz e justiça. O mundo controlado por piratas sempre pareceu um pesadelo. Mas com Barba Branca e Shanks, talvez as coisas fossem diferentes. Após uma reunião de alto nível, os fuzileiros concordaram que o mundo após a transferência de poder poderia ser mais pacífico e estável do que antes. As negociações prosseguiram sem problemas. Quando Dragon, como líder do exército revolucionário, explicou seus ideais aos fuzileiros navais, muitos ficaram surpresos. Os fuzileiros perceberam que os revolucionários não eram os terroristas sanguinários que o governo mundial os retratava. Eles também carregavam um senso de justiça, lutando pelos oprimidos e oprimidos. No dia seguinte, os fuzileiros navais, os piratas do cabelo ruivo, os piratas do Barba Branca e o exército revolucionário uniram forças para atacar Mary Geoise, destruindo os dragões celestiais que governaram o mundo por 8 séculos, e as forças do PC. Depois daquele dia, piratas ainda navegavam pelos mares e os fuzileiros navais ainda mantinham a ordem. Parecia que nada havia mudado. Embora os piratas ainda procurassem o One Piece em Log Tale, a era não era mais chamada de Grande Era Pirata. Muitos a chamaram de a Era de Deus. No ano de 1521 da Era do Mar, o novo governo mundial foi estabelecido. As nações aliadas do antigo governo mundial aderiram à nova ordem. Sob o governo do Novo Mundo, o antigo almirante da Marinha, Akainu, tornou-se o novo comandante-em-chefe. Aokiji tornou-se o novo almirante da frota. Fujitora foi promovido a almirante. O filho de Monkey D. Garp, Monkey D. Dragon, tornou-se presidente da Assembleia do Governo do Novo Mundo. Até Barba Branca e Shanks receberam cargos dentro da nova ordem. Ninguém se opôs. Todos testemunharam a verdadeira paz. Mas todos sabiam quem realmente governava este mundo. Este mundo tinha Deus? Se sim, então era o Diabo de Asas Negras, uma figura lendária. As pessoas pronunciavam seu nome em voz baixa. No ano de 1522 da Era do Mar, a Ilha do Céu e a Ilha dos Homens Peixes se juntaram ao governo do Novo Mundo, ganhando o direito de participar do Conselho Mundial. Naquele mesmo ano, os piratas do Chapéu de Palha chegaram a Log Tale, a última ilha. Luffy realizou seu sonho. No mesmo ano, Ace refaz a jornada de Gold Roger, chegando a Log Tale depois de Luffy. Mas essa é uma história para outra hora. Porque antes do fim da Guerra das Cúpulas, houve uma última batalha que abalaria o mundo. Capítulo 169. Maria Geoise. Que outros truques você tem na manga, Imagem? Perguntou Ian com a voz calma e firme. Imagem tinha muitas cartas para jogar, mas Ian já havia neutralizado a maioria delas. O exército de 1 milhão de homens do governo mundial, os Gorosei, os almirantes do exército e até mesmo Kong dos Ossos de Aço foram neutralizados. Até Urano, uma das 3 armas ancestrais, foi domado e transformado na montaria de Ian. O outrora poderoso governo mundial foi reduzido apenas a ele. A expressão de Imagem era sombria, sua aura ameaçadora. Ele se levantou lentamente, sua armadura dourada tilintando. Seus cabelos esvoaçavam atrás dele como a juba de um leão. Muito bem, então. Eu mesmo entregarei sua sentença de morte. Em 800 anos, tirando aquele idiota do Joy Boy, que tolamente quis dividir o poder com as massas, você é o primeiro a chegar até aqui. Estou começando a ficar animado. Sua voz era fria, cheia de fúria, mas também com um toque de euforia. Ele era o governante supremo, aquele que se sentava no trono vazio, olhando para toda a criação. Para ele, o imortal, toda a vida no mar era insignificante. Mas agora, esse ser insignificante quer lutar com ele. O orgulho de Imagem exigia retribuição. Ele destruiria Ian pessoalmente, extinguindo sua existência. Ele restauraria o mundo ao domínio do governo mundial e recuperaria seu lugar no trono vazio. Mas mesmo enquanto canalizava o poder do tempo, Ian permaneceu impassível, inabalável pelo envelhecimento acelerado. Joy Boy? Um lampejo de interesse cruzou os olhos esmeralda de Ian. Ele desapareceu do seu lugar. A batalha começou, destruindo o ar ao redor deles. Eles estavam em um nível muito além de tudo que este mundo já tinha visto. Boom! O poder de Ian superou as expectativas de Imagem. Ele conseguiu até resistir à manipulação temporal.
Sim, o poder de Image era a fruta do tempo real, uma fruta quase inédita nos anais da história. Especulava-se que no topo da mítica árvore da fruta do diabo, existiam frutas que representavam as leis fundamentais do universo. Image, com seu domínio sobre o tempo, era um oponente poderoso. Em 800 anos, ele havia aprimorado seu físico ao máximo, manipulando o fluxo do tempo para acelerar sua própria cura. Ele até conseguirá ferir Yan. Mas para Yan, com sua regeneração de alta velocidade, um membro decepado era um pequeno inconveniente. Curou-se num instante. O que o surpreendeu foi que Image conseguiu perfurar seu hierro. Tempo e espaço são supremos. Esses são os poderes supremos. Você não tem chance de vitória. Embora pareça possuir alguma habilidade relacionada ao tempo, eu ainda posso usar a minha em mim mesmo. Image zombou com a voz transbordando desdém. Ele já tinha visto isso antes. A manipulação do tempo era mais eficaz consigo mesmo do que com os outros. Afinal, ele não iria simplesmente ficar ali parado e se deixar manipular. O mais forte? Que ridículo! Quem ousa se dizer o mais forte diante de mim? Deixe-me mostrar-lhe o verdadeiro poder. A expressão de Yan permaneceu calma. Image havia mostrado sua carta. Agora, era a hora de Yan revelar a sua. Ele sacou sua Zanpakutou, uma onda de pressão espiritual percorrendo o ar. Murciélago. Enquanto Yan falava, sua pressão espiritual explodiu. Quando a poeira baixou, sua aparência havia passado por uma transformação dramática. Enormes asas negras, grandes o suficiente para bloquear o céu, se abriram atrás dele. Suas unhas pretas estavam afiadas como garras. Seu cabelo tinha crescido mais, e suas marcas de lágrimas se aprofundaram e se alargaram. Esta era sua primeira etapa. Este é o despertar da sua Akuma no Mi? Você acha que pode me derrotar desta forma? O tom de Image era desdenhoso, mas ele nunca subestimou Yan. Na verdade, ele considerava Yan seu maior adversário. Ele havia estudado as habilidades de Yan, seus poderes. Então, quando Yan entrou em sua primeira etapa, Image a reconheceu instantaneamente. Mas ele não estava preocupado. Ele havia analisado as batalhas anteriores de Yan. Estava confiante de que conseguiria derrotar a primeira etapa de Yan. Quem disse que este era meu último trunfo? A voz de Yan era serena. Uma onda ainda maior de pressão espiritual irrompeu de seu corpo. Enquanto falava, a forma de Yan mudou novamente. Uma pressão espiritual verdejante, tão densa que parecia quase tangível, o envolveu. A intensidade do seu poder era avassaladora, como o peso do próprio mundo, deixando os espectadores boquiabertos. Quando a transformação foi concluída, a aparência de Yan mudou mais uma vez. Suas roupas externas desapareceram. Um líquido negro escorria de seus olhos, e a metade inferior das marcas de lágrimas agora era dupla. Seus olhos haviam adquirido um verde profundo, e suas pupilas se assemelhavam às de sua forma hollow. Seu abdômen, pernas, braços e costas estavam cobertos de pelos negros. Sua túnica inferior estava dividida em duas partes. Suas asas estavam totalmente abertas, revelando garras de morcego. Seus chifres ficaram mais longos e afiados. Uma cauda brotou com um osso em forma de lâmina na ponta. Seus pés se transformaram em garras afiadas. Esta foi sua segunda etapa. Um despertar Zon e mais uma transformação? Que poder é esse? Um lampejo de choque cruzou os olhos de Image. Ele presumira que a primeira etapa de Yan fosse o seu despertar Zoan. Mas agora estava claro que os poderes de Yan eram muito mais complexos e misteriosos do que ele imaginara. Ele estava genuinamente curioso. Mas Yan não o esclareceu. Sua prioridade era derrotar Image. Com esse pensamento, Yan atacou. Ele desapareceu, movendo-se tão rápido que deixou para trás uma imagem residual tangível. Sua velocidade na segunda etapa era impressionante. Instintivamente sentiu perigo, mas seu corpo não conseguiu reagir a tempo. A mão de Yan agarrou a cabeça de Image, jogando-o contra a rocha. O impacto estilhaçou a rocha, criando uma cratera enorme. Image, atordoado e desorientado, lutou para se levantar. Bum! Yan atacou novamente, um golpe poderoso que fez Image cambalear. Image era forte, e sua maestria na manipulação do tempo o tornava um oponente formidável. Mas ele estava enfrentando Yan, alguém de outro mundo. Quer comer essa fruta? Então vá em frente. Se não me engano, deve ser a fruta do espaço-espaço, igual à fruta do tempo-tempo. Seu usuário anterior era o garoto da alegria, disse Yan, vendo Image se levantar do chão e adivinhando seus pensamentos. Sendo os dois frutos mais fundamentais, somente eles podiam se controlar e equilibrar. Embora o tempo não pudesse romper o espaço, foi o suficiente para lhe dar uma vida longa. Ele imaginou que Joy Boy provavelmente nem tinha sido morto por Image, mas sim desgastado até a morte. Muito bem, admiro sua coragem. Espero que não se arrependa. Image limpou a sujeira do corpo e foi direto para o centro da sala das flores, em frente à árvore da fruta do diabo, e colheu a fruta do espaço-espaço do topo. Estrondo. Enquanto comia, Yan sentiu claramente que além do poder do tempo, as flutuações do espaço ao redor do mundo gradualmente se tornavam mais fortes. A armadura dourada de Image se despedaçou centímetro por centímetro, e todo o seu corpo ficou escuro como breu, com inúmeras estrelas cintilando, como se contivesse o poder do mundo inteiro. Este era o poder do tempo e do espaço, dois frutos? A julgar pela sua pressão espiritual, eu agora possuía um poder de nível planetário. Isso fez Yan suar frio. Ele tinha apostado alto. Ele não esperava que as duas habilidades não entrassem em conflito uma com a outra, mas sim se complementassem. Parecia que em 800 anos, não apenas seu corpo havia atingido o ápice deste mundo, mas até mesmo sua alma não era fraca. Ou seria que o poder das duas frutas em seu corpo estava controlando e equilibrando uma a outra, controlando o poder uma da outra? Buraco negro. Uma força como se possuísse uma atração intensa, agarrou Yan instantaneamente, tentando puxá-lo de volta para o chão. Yan franziu a testa, lutando contra a atração. Colapso espacial.
Zumbir. Com o comando de imagem, o espaço a 1000 metros de Ian de repente desmoronou para dentro, esmagando. Era como uma parede de espaço pressionando-o implacavelmente. Um vórtice espacial ameaçava despedaçá-lo. Ele cruzou os braços à frente, usando o aqui do armamento para se defender, mas ele não conseguiu suportar o espaço em colapso, ou melhor, a força que o estava causando. Ele foi forçado de volta ao chão, com seu hierro gemendo sob a pressão. Sua regeneração de alta velocidade trabalhou horas extras para reparar o dano. Mesmo conseguindo se regenerar a partir de uma única célula, ele não estava muito interessado em testar essa teoria. Finalmente, com uma explosão de poder, ele escapou do espaço em colapso. Prisão negra. Imagem continuou seu ataque, liberando outro poder estranho. Um vórtice negro e rodopiante se formou diante de Ian, distorcendo até mesmo o espaço ao redor. Quando a barreira espacial finalmente se dissipou, ele cerrou o punho, e o vórtice negro se comprimiu em uma pequena bola preta que voou em direção ao céu. O que é aquilo? Ian franziu a testa, prestes a se esquivar, quando a bola preta de repente emitiu uma força gravitacional aterrorizante, puxando-o em sua direção. Ao mesmo tempo, o chão começou a ruir. A própria headline se rompeu, e enormes blocos de pedra, tão grandes quanto montanhas, foram puxados em direção à bola preta, como se ela possuísse uma força gravitacional monstruosa. Entendo, então a gravidade também é uma função do espaço? Ian murmurou com um sorriso nos lábios. Sem gravidade não haveria peso. Esses dois eram os verdadeiros poderes superiores e subordinados. Ele não esperava que a fruta do espaço de imagem fosse capaz de controlar a gravidade tão bem. Lança do relâmpago. Ian estendeu os braços ao lado do corpo. Duas lanças, formadas por energia espiritual condensada e crepitando com chamas verdes, materializaram-se em suas mãos. Ele ergueu a mão direita e lançou a lança do relâmpago em sua direção. Ela perfurou o ar, deixando um rastro de energia verde em seu caminho. A lança atingiu a bola preta, envolvendo-a em uma luz verde ofuscante. Uma onda de choque de energia se espalhou. Os dois poderes, intangíveis e invisíveis, se chocaram no ar. A bola preta, sob o ataque da lança do relâmpago de Ian, explodiu. As pedras e montanhas levitantes caíram de volta à terra. Era como uma versão em miniatura do Shibaku Tensei, muito mais poderoso do que qualquer coisa que Fujitora ou Shiki pudessem produzir. Ele sabia que o verdadeiro perigo residia em sua plena erupção. Os eventos no mundo de Naruto eram prova suficiente. Kaguya Otsutsuki havia sido selada pelos próprios dois filhos usando essa mesma técnica. O Image atual era muito mais forte que Ian. Se ele fosse preso com sua vida aparentemente infinita, ele seria condenado a uma eternidade de solidão. Ou pior, eu poderia encontrar uma maneira de devorar sua vida. Essa era a perspectiva mais assustadora. Mesmo assim, Ian permaneceu calmo. Zumbir. Ian estendeu as mãos novamente. Mais duas lanças do relâmpago se materializaram, uma em cada mão. Zumbir. Na lança esquerda, uma onda de chamas douradas irrompeu, engolfando o lado esquerdo do céu em um mar de fogo. Então, uma onda de frio intenso varreu o lado direito, congelando até o ar. À esquerda, um inferno furioso. À direita, um deserto congelado. Ian estava no centro dessa dualidade, como um deus controlando os elementos. Com a ajuda da fruta calor-calor e da fruta neve-neve, ele poderia ter criado réplicas de Ryujin Jaka e Orimaru, dois Zanpakuto poderosos. Mas ele escolheu levar os poderes das frutas ao limite, criando duas lanças do relâmpago únicas. Zumbir. Uma lança envolta em chamas consumidoras e outra irradiando uma aura congelante. Uma em cada mão, uma horizontal e uma vertical, foram lançadas em direção à imagem. O fogo, em temperaturas extremas, poderia incinerar o próprio espaço. Da mesma forma, o frio extremo poderia congelar o tempo. Não eram apenas os frutos calor-calor e neve-neve. O poder do lento-lento e da explosão também foram infundidos neles. Capítulo 170. Dois raios de luz, um vermelho e um branco, cruzaram o céu, explodindo em uma esfera negra que ameaçava engolir toda a headline. Boom! Uma explosão cataclísmica abalou a headline, e seus tremores foram sentidos por todo o mundo. Até o dragão colossal, que havia derrotado sem esforço 3 dos 5 anciões, tremeu sob a pressão da explosão. Quando a poeira baixou, uma cratera gigantesca de profundidade insondável marcou a headline. Imagem estava mutilado, com metade do corpo destroçado. No entanto, ele estava se regenerando. Sua forma escura como breu não revelava suas emoções. Ian não conseguia dizer se era uma reversão temporal ou se Imagem estava transferindo seu corpo para outra dimensão, semelhante ao Kamui de Obito Uchiha. Ele estava se regenerando lentamente. Bum, bum, bum. A batalha entre Ian e Imagem se desenrolava, um confronto de titãs que desafiava as leis da natureza. Este era o poder dos deuses, um domínio além do alcance até mesmo dos Yonkou. Tanto Ian quanto Imagem ficaram feridos, embora os ferimentos de Ian fossem mais graves. Mas com sua regeneração de alta velocidade, a carne e os ossos de Ian se recuperaram rapidamente, como se ele nunca tivesse sofrido nenhum dano. Ian também parecia invencível, utilizando reversão temporal, deslocamento dimensional e outras técnicas. Uma prova do poder aterrorizante das frutas tempo-tempo e espaço-espaço. Imagem pairou no ar, seu corpo cercado por uma multidão de lâminas escuras, cada uma irradiando uma distorção espacial. Elas dispararam em direção a Ian, que retaliou com uma saraivada de oscuras. Os ataques colidiram no ar, desencadeando uma série de explosões devastadoras. A batalha foi um impasse, nenhum dos dois conseguiu levar a melhor. O próprio espaço tremeu sob a força do choque. Diabo, é só isso que você tem? Que decepção! A voz de Imagem era desprovida de emoção enquanto ele encarava Ian, que havia entrado em sua segunda etapa. Eu disse que essa era a minha força máxima? Terceira etapa. Ian ergueu a mão direita.
Com um rugido ensurdecedor, liberou sua terceira etapa. Sua pressão espiritual explodiu, formando uma tempestade negra que espiralou em direção ao céu. A própria Redline tremeu, como se não conseguisse resistir à força do seu poder. A tempestade se dissipou e uma energia negra semelhante a uma pena choveu, revelando o estado transformado de Yan. Seu cabelo havia crescido mais, passando de preto para branco. Seus olhos se tornaram dourados, suas pupilas se estreitaram como as de um dragão. Sua cauda ficou branca, e sua ponta ardia com uma chama escura e etérea. Os chifres em sua cabeça se transformaram em chamas gêmeas de energia escura. As marcas pretas em seus braços haviam desaparecido, substituídas por padrões verde escuros que pareciam lhe dar poder. Suas asas de morcego haviam ganhado penas negras, transformando-se nas asas de um anjo caído. Esta era sua terceira etapa. Dentro dele, a árvore da fruta do diabo havia murchado. Quase todos os seus frutos haviam desaparecido, consumidos para alimentar sua transformação, elevando sua fusão com o modelo a 90%. A forma atual de Yan lembrava os anjos caídos daquelas lendas, uma forma nunca vista nem mesmo no anime Bleach, existindo apenas em jogos. Um anjo caído, não é? Outra transformação. E você absorveu o poder daquele velho? Devo admitir, você é um monstro, muito mais forte do que eu imaginava. Mas acha que pode me derrotar com apenas 2 frutas zoomíticas? Se não conseguir me matar instantaneamente, eu o derrotarei. É claro que se desejar, não me importo em torná-lo meu enviado, concedendo-lhe um poder que só fica atrás do meu. Imagem permaneceu calmo, com a voz carregada de arrogância. Mesmo que Yan fosse seu igual em poder, qual o problema? Com o poder do tempo e do espaço, ele podia viajar para qualquer lugar do mundo, podia curar qualquer ferimento. Ele era imortal. E de fato, enquanto a batalha se desenrolava, Yan também notou isso. Não importava quão grave fosse o ferimento, mesmo que perfurasse o coração de Mage, ele se regeneraria lentamente. Este era o verdadeiro poder do fruto do tempo-tempo. Ele era verdadeiramente mortal. Mesmo que não conseguisse derrotar Yan, poderia sobreviver a ele. É mesmo? Um corpo imortal e a capacidade de viajar para qualquer lugar no espaço. É certamente único, mas o corpo é apenas um recipiente. Existem maneiras de destruir você. A voz de Yan era calma, sua expressão serena. Ele ergueu a mão e o poder espiritual se fundiu, formando uma Zanpakuto. Esqueci de mencionar. Minha verdadeira força não está na força bruta, mas no domínio da alma. A voz de Yan era indiferente enquanto ele falava. Um corpo imortal não tinha sentido sem uma alma. E neste mundo, poucos conseguiam cultivar a alma em um grau significativo. E eu também sou um espadachim, entende? Enquanto falava, Yan olhou para a Terra Santa em ruínas de Mary Geoise com olhos frios e distantes. Zumbir. Era como se ele tivesse agarrado a própria estrutura do espaço. Sob a distorção do espaço, parecia que ele segurava o mundo inteiro em suas mãos. Então, ele balançou sua Zanpakuto para baixo em direção à Terra Santa, em direção à Redline. Você só consegue se defender? Um lampejo de emoção cruzou o rosto de Imagem. Ele sentiu que a alma de Yan havia envolvido o mundo inteiro prendendo-se a ele. Não havia para onde correr. Era como ele havia dito. Sua verdadeira força residia em seu domínio sobre a alma. Shira Tensei. Empurrão todo-poderoso. Imagem estendeu as mãos, liberando uma onda de força repulsiva que pareceu envolver o mundo inteiro. A terra se dobrou e se estilhaçou, uma onda colossal de detrito subindo pelo ar, ameaçando engolir a própria Redline. Parecia que ele também possuía esse poder. Mas neste mundo provavelmente era apenas mais uma aplicação de sua manipulação espacial. O olhar de Yan era frio enquanto ele abaixava sua Zanpakuto. Silenciosamente, o ar ondulou, distorcendo-se conforme o ataque descia. Era como uma gota d'água caindo em um lago parado. Os dois poderes colidiram, mas não houve som. A onda de destroços lançada pelo Shinra Tensei de Imagem, ameaçando destruir a Redline e engolir tudo em seu caminho, foi subitamente dividida em duas. Até mesmo a força repulsiva do impulso todo-poderoso foi dilacerada. O golpe, aparentemente imparável, continuou em direção à Imagem, que não conseguiu desviar enquanto usava o Shinra Tensei. Sem chance. Seu ataque total, capaz de destruir toda a Redline, foi facilmente desfeito pela espada de Yan. Era absurdo. O corte continuou descendo. Passou pelo corpo de Imagem, continuando em direção à terra. O tempo pareceu congelar. Para todos que assistiam, o corte parecia se mover em câmera lenta, uma consequência de exceder da velocidade da luz, distorcendo a percepção. O corpo de Imagem estava congelado, incapaz de se mover, mas sua mente ainda estava ativa. Ou talvez ele já estivesse morto, sua alma presa em uma anomalia temporal, forçado a testemunhar sua própria morte. O corte desceu, atravessando tudo em seu caminho. O próprio espaço pareceu se comprimir, se dobrar, como se o próprio mundo estivesse sendo cortado em dois. Era como se um deus tivesse pegado uma lâmina e partido o mundo ao meio. Silenciosamente, o golpe atingiu a terra. Uma fissura negra surgiu onde a lâmina havia passado, um rasgo no tecido da realidade. A fissura se estendia para baixo, aparentemente sem fim. Era como se tivesse perfurado o próprio coração do mundo. A mente de Imagem, naquele momento final, estava repleta de apenas um pensamento, não de análise ou compreensão, mas de medo primordial. O medo de um mortal diante de um deus, um ser de uma dimensão superior. Se ele fosse um deus que controlava o tempo e o espaço, então Yan era um deus que podia criar e destruir mundos, um deus acima dos deuses. Este não era mais um poder que os humanos podiam exercer. Este era o poder de um deus. A fissura negra atingiu Mary Geoise, e a Terra Santa foi instantaneamente aniquilada, reduzida a pó, engolida pelo vazio. Naquele instante final, o corpo congelado de Imagem demonstrou um lampejo de emoção.
Não medo, nem raiva, nem mesmo resignação. Era descrença. Ele não conseguia compreender como Yan possuía tamanho poder, o poder de destruir mundos. Lutar contra um deus era convidar a morte. Os dragões celestiais, em seus momentos finais, estavam tomados de terror e descrença. Eles clamaram, proclamando-se descendentes dos criadores, os próprios deuses. Mas seus gritos foram silenciados, sua arrogância e crueldade tornaram-se sem sentido diante do poder absoluto. Eles não passavam de pretendentes, seus títulos eram ocos e vazios. Somente um ser como Yan, que possuía o poder de destruir o mundo, poderia ser chamado de verdadeiro Deus. A Terra Santa foi engolida pelo vazio. A fissura negra continuou sua descida, partindo a Red Line em duas. Silenciosamente, a distorção espacial causada pelo corte começou a se recuperar, e o vazio foi preenchido pela turbulência do espaço. A fissura que havia dividido a Red Line, estendendo-se até o arquipélago de Sabaldi, começou a se fechar. Em um instante, a ferida que dividia o mundo desapareceu. Junto com ela desapareceu a Terra Santa de Mary Geoise, e uma parte da própria Red Line. Rumble, rumble. Com o desaparecimento da fenda espacial, o oceano se agitou, ondas monstruosas quebrando contra a Red Line fraturada, rapidamente preenchendo o abismo recém-formado. Este único corte conectou a primeira e a segunda metades da Grand Line. Dias depois, no arquipélago de Sabaldi. Ei, garoto, vamos forçar a passagem pelo Estreito de Deus ou pegar a passagem subaquática pela Ilha dos Homens Peixe? Os membros dos Piratas Garotos estavam reunidos em um restaurante, discutindo a rota para o Novo Mundo. A destruição de Mary Geoise e a divisão da Red Line criaram uma nova passagem, chamada Estreito de Deus. O Estreito de Deus era vasto. Mesmo com o governo do Novo Mundo estacionando tropas lá e os fuzileiros navais patrulhando a área, muitos piratas ousados ainda tentavam forçar a passagem. Muitas vezes, já estavam na metade do caminho antes de serem detectados. Talvez 1 em cada 10 navios conseguisse passar com sucesso. Afinal, o Estreito de Deus era imenso. É claro que estamos atravessando o Estreito de Deus. Sou um homem que foi derrotado por um deus, declarou Kid tomando um gole de sua bebida e batendo a garrafa na mesa. Ele sorriu, os olhos brilhando de ambição. Eustas Kid, você também está planejando forçar a passagem pelo Estreito de Deus. Uma voz carregada de zombaria interrompeu a discussão. Eram Scratman a Poe e sua equipe. Você tem algum problema com isso? Kid, com o rosto frio, levantou-se pronto para a briga. A taverna explodiu em caos. A Poe foi jogado para fora, pousando graciosamente de pé. Kid emergiu da taverna, com sua equipe recomendando cautela. Duvido que alguém aqui queira voltar atrás e pegar o caminho mais longo pela Ilha dos Homens Peixe. Estou mais interessado em como o Estreito de Deus foi formado. Aquele demônio de asas negras tem conexões com você, comigo e com o Chapéu de Palha, não é? Dizem que Ace do Punho de Fogo deixou Barba Branca e reformou os Piratas Espada. Você e ele foram ajudados por esse deus, não é? Ele é um supernova de 2 anos atrás, assim como o Chapéu de Palha e seu irmão. Ele está no Novo Mundo há algum tempo. Não será fácil lidar com ele. Eu simplesmente o deixei seguir em frente por alguns anos. Kid disse arrogantemente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.